Olá, pessoal. Olá, amantes do nosso futsal, amantes da nossa modalidade, amantes da bola pesada. Estamos na nossa reunião número 12, né, do nosso podcast Futsal Esporte Clube. É um prazer estar aqui com você que está nos assistindo nesse momento, em mais uma reunião extraordinária. Hoje, o nosso convidado é nada mais e nada menos do que Sérgio Lacerda, treinador do Pato Futsal, treinador com um currículo vasto de conquistas, né, pelos clubes que passou, né, onde tem sua identidade em cada clube, né, onde deixou sua marca. Então, hoje ele veio nos agraciar aqui com sua contribuição para o futsal e até hoje, claro, né, ele atualmente também está no Pato Futsal, né, indo para a segunda temporada depois desse retorno seu. E desde já, professor Lacerda, eu quero lhe agradecer. Obrigado por ter confiado em nosso trabalho. Obrigado por ter confiado, né, desde já no nosso projeto. Nosso projeto, para quem não conhece, que você está conhecendo agora, vendo esse vídeo, é um projeto onde a gente busca viabilizar cada vez mais a nossa modalidade através de reuniões com pessoas que teoricamente são anônimas, mas que são realmente apaixonadas pela modalidade, né? A gente trabalha aqui toda semana reuniões semanais, onde temos uma roda de conversas, né, com o nosso convidado, para que a gente possa extrair o máximo de conhecimento do convidado e para também tirar suas dúvidas desde já. Professor Lacerda, pode ficar à vontade, a casa é sua e seja muito bem-vindo. Aí, primeiramente, final de tarde, hein? Boa noite, mas final de tarde, né? Te agradecer pelo convite de participar do programa de vocês aí, da reunião, enfim, de falar de futsal. E os convidados também que estão hoje junto com a gente aí para essa troca de informações e falar daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente, né, no dia a dia está acostumado há vários anos e estamos à disposição de vocês aí, do teu programa, do pessoal que convive contigo também, que já tá aí no seu 12º programa, pelo que tu falou, né? E eu estou aberto aí ao que tu precisar, para a gente trocar ideias aí e a gente conversar sobre futsal. Show de bola, mestre. Show de bola. Quero agradecer também os que compõem a nossa mesa aqui nessa noite. O Pedro, né, lá de Porto Seguro, Luciano, do Instagram do X1 Futsal, seja bem-vindo. Rafael Rodrigues, né, está aqui conosco, né, também. E os demais que forem sendo acrescentados aqui, eu vou comentando ao longo do tempo, ao longo da nossa reunião. Professor Lacerda, a minha primeira pergunta já para você comentar como é que foi o teu início no futsal, como foi esse descobrimento seu na sua modalidade, como começou, se começou ali na juventude, na adolescência, ou já na parte, um pouco da parte adulta. Eu queria que você contasse um pouco da sua história para nós, que estamos aqui nesse momento, e para os telespectadores do Futsal. Eu sou nascido e me criei até os 20 anos, nascido em Florianópolis, né? E até os 20 anos eu pratiquei o salão e o futebol de campo, né? Os dois simultaneamente. E até os 20 anos, como eu te falei, eu joguei os dois e estava em Florianópolis. Esse primeiro clube, eu tive que optar pelo salão na oportunidade, que foi a modalidade que me deu mais suporte, principalmente na parte financeira, né, na oportunidade. E eu joguei, aí minha primeira saída foi para Tigre, né, Clube de Conexões Tigre de Joinville. Na oportunidade, o Ferretti era treinador da Tigre, estava começando a sua trajetória no futsal, em Joinville, né, vindo do Rio de Janeiro. E eu me transferi para Joinville. Daí eu comecei a trajetória como atleta, né? Joguei até os anos 2001, né? Mas eu passei por Tigre, Joinville, Sadia, Perdigão, Fruta, né? Joguei uns 3 estados ali, joguei, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Joguei fora do país também, na Espanha. E fui parar de jogar futsal ali nos anos 2002, 2003. A gente parou, né, em Ceará, Santa Catarina, Ceará Alimentos, a empresa também de embutidos, né, e frigorífico, e a gente iniciou a trajetória praticamente ali de treinador. Minha parada ali com 37 para 38 anos, né, aí já fui para a área de como técnico ali no caso, né, e iniciei a minha trajetória e hoje estamos aí. Passou já praticamente aí, né, por várias equipes, comecei
Como eu te falei, comecei ali em Ceará, depois estive em São Lourenço, que hoje está na Liga Nacional, né? Oportunidades eu trabalhava no estado de Santa Catarina, passei por Foz, passei por Rio Grande do Sul, né? Na LAV, passei na Cortiana, né? Passamos também, né, Florianópolis, voltei para Florianópolis, minha cidade, disputar a Liga Nacional, disputei, fiquei 5 anos em Jaraguá do Sul, a gente teve também no Atlântico, teve em Foz do Iguaçu também, então várias equipes, né? Hoje já são mais de 20 anos aí na modalidade como técnico, né? A gente teve também empate ali nos anos 2000 e 2006, sabe? 2007. Voltamos em 2017, né? Temos uma saidinha agora 2021 depois da pandemia ali e voltamos agora 2022 e estamos de volta no Pato. Bom, deixa eu já fazer uma pergunta aqui sobre essa sua história, Lacerda. Então, você falou da passagem que você teve por vários clubes, inclusive da passagem pelo Rio Grande do Sul. Como eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu queria justamente tentar traçar um paralelo dessa realidade, mesmo já talvez antecipando um pouco esse nosso bate-papo. Como o senhor vê hoje a realidade do futsal gaúcho diante de um futsal tão competitivo? E com tanta representatividade na Liga Nacional de Futsal como é o Paraná hoje, professor Lacerda. Assim, ó, primeiramente, boa noite, é um prazer estar falando contigo também, tá? E a gente, eu passei como atleta por várias equipes no Rio Grande do Sul, né? Eu sempre falo assim que eu só tenho a agradecer e sou um privilegiado, porque assim, eu comecei, na realidade, nos anos 77, 78, a jogar salão, né? Futsal, na época era futebol de salão. Então, pegou geração de tudo aí, de Ceará, que jogou contra, eu era juvenil, mas já jogava contra Kaká, Totonho, Beto, Leonel, no Rio Grande do Sul, contra a Caixa ali de Dedé, Biazeto, né, Lico, enfim. Depois pegou da geração da enxuta com o Ruga, Ortiz, Ronaldão, Paulinho Saranduva, né? E a gente, assim, é um privilegiado. Nos anos 80 também, Bradesco, enfim, né? E indo diretamente à tua pergunta, eu creio, assim, que é traçar um paralelo, assim, a gente fica muito... Tem alguns da minha idade aí, que se eu for falar alguma coisa, eu sou tido como ser saudosista, mas eu, dentro da minha modesta opinião, eu acho que eu sou realista. Eu acho assim, a qualidade do jogo, tá? Eu penso que caiu muito, tá? Caiu muito a qualidade do atleta, enfim, sabe? Eu acho que muita coisa melhorou, sabe? As quadras melhoraram, né? As condições de trabalho, né? Para o próprio profissional, todos nós, o atleta, enfim. Mas a qualidade caiu muito, né? A gente hoje, e isso preocupa nossas, os ditos treinadores, tá? E aí eu vou bato contra os meus amigos de profissão, né? Que eu acho que foi dado muita conotação. Eu acho que a palavra treinador, sabe? Eu acho que na nossa época, não é época, a época que eu corria atrás da bola, né? Eu acho que assim a gente tinha um orientador ali no banco, né? Enfim, que nos passava informações, mas eu acho que hoje, né, é passada muita informação e não é uma crítica ao pessoal da base, tá? Mas antes a gente era passar informações mais direta ao jogo jogado, assim, principalmente que a parte técnica a gente trabalhava mais isso, mas e hoje eu vejo com muita pobreza esse lado. Desculpa eu te falar isso, assim, eu vejo assim, e é de contra aquilo assim que eu falo muito assim, trabalhei 5 anos em Jaraguá, que a base era muito forte, o pessoal ficava às vezes chateado, mas disse, vocês vivem falando que a parte física evoluiu, e evoluiu mesmo, realmente, todos os setores evoluíram. Mas eu acho assim que ficou muito fácil para os treinadores dizer que a parte física evoluiu, em contrapartida, a parte técnica. Por isso, naquela época o pessoal fazia o que fazia muito, é porque hoje não tem espaço, porque a parte física evoluiu. Mas eu vejo assim que nós, treinadores, eu acho que hoje, principalmente na base, como eu estou te falando, é muito trabalhado o sistema. Tá? Todo mundo fala em trabalhar lúdico, o improviso, mas eu vejo pouquíssima gente trabalhar o improviso, tá? Que estimular o improviso. Eu acho que é muito dado ênfase, por mais que o pessoal fala ao contrário, mas é dado ênfase ao sistema, né? E
a forma do improviso, da tomada de decisão do atleta, vai me desculpar, mas eu acho que a gente pega atletas aí no adulto e isso a culpa é nossa, porque foi dado muitas cedo atenções, eu falo para quem trabalha com a gente, né? Não é uma crítica, não é nada, mas é uma maneira de trabalhar, a gente dá muito a tomada de decisão, o jogo é jogado por eles. Eu acho que, claro, meu sistema, a maneira, não sei se é porque eu fui orientado assim desde pequeno em casa, meu pai é um ex-esportista, jogou campo, né? E eu acho assim, essas formas assim, do jogo, enfim, se posicionar, por que que fez marcar o pivô na frente, não fica por trás, por que que teu chute saiu para cima, o pé de apoio não está fazendo a alavanca certa, eu acho que isso aí é pouco feito hoje, tá? Mesmo no adulto, então nem se fala. Acho que o atleta hoje, para treinar essa parte técnica, é muito mal treinada. Eu acho que a gente se deu muito. Eu não digo assim, tu não está vendo os outros, não. A gente vê bastante, sim. A gente tem contato com muita gente, como eu te falei, eu trabalhei nos anos 70, 80, 90, 2000 e cada vez menos a gente vê mesmo na base, assim, não é dar estímulo para tomada de decisão que eu com 16, 17 anos vi o pessoal conviver com a gente ter essa tomada de decisão do jogo, assumir o jogo. E hoje é o contrário, o menino vai ali, cada lance que é feito, ele olha para o banco, ele olha para a arquibancada para o pai dele. Eu acho que na SEC teve época, né? Mas eu digo a época que eu corria atrás da bola, não era assim, então já começava por isso, né? E o Rio Grande do Sul, a gente tinha assim, claro que é épocas, né? A gente sabe que investimento, tudo, mas era ouro, prata e bronze. Tu ia jogar contra qualquer equipe do Rio Grande do Sul, tu tinha um pivô, né? Do outro lado podia, na época eu joguei na enxuta, né? Que antes teve a geração da enxuta, que eu digo assim, com mais qualidade, né? Eu peguei a retomada da enxuta, tentando voltar, o Jaime tentou voltar com a equipe, conseguiu. Mas assim, qualquer time que tu ia no Rio Grande do Sul, para te ganhar mesmo com aquele timão que a Enxuta tinha, pô, todo time, Carazinho tinha um pivô, Itaqui tinha um pivô. Então, assim, na base, no adulto, então, assim, hoje é muito difícil tu encontrar atletas, e eu acredito, eu volto a frisar, claro que os tempos mudaram, a cultura mudou, hoje uma criança não tem tanta disponibilidade de treino, de onde treinar, onde jogar. Na nossa época era diferente. O brinquedo de uma criança do pai era uma bola, hoje é um celular, tudo aquilo que a gente sabe. Mas eu vejo assim, em contrapartida, o que é feito por nós para estimular esse ganho de uma bola pelo pai? O que é feito assim no dia a dia, no meu treinamento, que eu trabalho o contrário, eu me credencio a dizer, não, agora é a parte física mesmo que ganhou, mas como a parte física ganhou, gente? Contra o drible, contra a qualidade técnica, não tem, entendeu? Então, assim, eu vejo que responsáveis somos nós, não é culpado, de essa, perdão da palavra, eu vejo a pobreza muito grande em relação à qualidade técnica do jogo. Não vamos desmerecer os últimos ganhadores de liga, de títulos, enfim, pelo trabalho de todos nós, mas a gente vê assim, se for pensar no jogo jogado, jogo pensado, jogo organizado, né? Eu sou bem realista e te digo, né? A gente ganhou duas ligas ali, mas a memória minha não é recente, assim, ó, 2012, 13, um time que não ganhou, tá? O time do Corinthians, que é a última geração do PC, que estava começando a entrar o jogo do PC, organizado, pensado, antes um pouquinho a Malve, e isso aí acabou. Não tirando mérito quem ganhou a liga, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas é a minha opinião. Vai ver assim os jogadores com, né, uma qualidade de jogo, um jogo pensado, organizado, né, com vários fundamentos aprimorados. Eu acho que eu vejo muito poucas equipes, né, inclusive a minha, fazer. É claro que, como eu te falei, é muito fazer, que a parte física é muito disputada, mas o que eu mais vejo, eu falo até para os meus, é tu dizer, não, os comentários dos comentaristas, não só do futebol de campo, não, o time ganhou porque pegou mais, teve mais pegada, mas o jogo tático ninguém conversa sobre o jogo, né? Ó, o time de Jaraguá, o time do, do Pato joga assim, joga não, é só a base da transição, da imposição física, mas o jogo jogado, eu acho que a qualidade tá muito a desejar. Mas, claro, veio a pandemia, os jogos caíram no treinamento, qualidade. Ano passado já melhorou, mas eu credencio os responsáveis maiores, né? E a gente tenta, é a minha opinião, tá? Tapar o sol, mas os grandes responsáveis pela essa caída, né?
de qualidade somos nós, os orientadores, porque, assim, a minha opinião, a minha modesta opinião, é muita informação para um jogo que requer o jogador jogar o jogo, entendeu? Acho que, assim, é bastante coisa. A gente vê no campo aí, não é a crítica, joga no 4-5-1, aí tu vai ver lá de cima no campo, o cara, tu não vê nada disso, tu não vê um meia esquerda com a 10, num time grande, 8 chutar uma bola em campo, cara. E os caras falando em sistema, em bloco de defesa, em linha um, linha 2, linha 3, aí tu não vê isso nada no jogo, entendeu? Aí tu não vê o cara comentar, pô, o cara deu um drible, o cara deu um. Né, na nossa época, o cara deu um rabo de arraia no cara, o cara deu um drible da vaca. Não tem mais isso, cara. O cara comenta lá o bloco A, o bloco B, coisa que tu não vê nada. Para mim, aí tu vê os caras da antiga comentando, né, mandava a gente, tira lá em cima, cada um pega o seu. Agora não, linha um, linha 2, linha 3, e vai me desculpar. Não vejo nada disso. A nomenclatura mudou, é o quadrante, que era o 2-2 da nossa época, dos anos 70 lá, que o falecido dizia para nós, a marca 2-2, faz o 3-1. Mas a nomenclatura mudou, tá muito bonito, muita coisa, mas o jogo bem jogado, a minha modesta opinião, muito abaixo daquilo que tu via ali no Rio Grande do Sul. Tu ia de Uruguaiana, Itaqui, São Borja, até aqui, a Inter, Grêmio, né? Todo o pessoal que eu falava, não tinha 50 times no Rio Grande do Sul que era de alto nível. Mas a minha opinião sobre isso é mais ou menos isso que eu te falei. Vocês podem falar, tá? Como eu te falei, a minha opinião não é o que é o correto e o certo. Assim, eu procuro falar aquilo que a gente pensa, sabe? Às vezes o que a gente pensa é o correto, mas é a minha maneira de ver, sabe? Perfeito, perfeito. Eu estou me ambientando aqui também, professor Lacerda, a primeira vez que eu participo aqui, Kaique, tá? Então, vamos se ajustando aqui, né? E isso acaba se refletindo, né, Lacerda, na dificuldade, talvez, de fazer com que as crianças, mesmo o futsal sendo o primeiro contato da criança com a bola, na grande maioria dos casos, mas a dificuldade das crianças permanecerem dentro da modalidade e olharem só para o futebol de campo, de repente, você acha que essa ludicidade, talvez, ou a falta dela, pode ter essa interferência de fazer com que a criança, de um determinado período, migre para o futebol e deixe o futsal um pouquinho de lado ou não? Não, eu vejo assim, ontem eu estava comentando com um amigo, a gente, no almoço, a respeito, ele perguntou o grau de dificuldade, eu falei assim, eu quando corria atrás da bola no campo, no salão, eu via assim a grande dificuldade, né, do pessoal, teve grandes jogadores de salão que foram para o campo, assim, porque no campo a gente pega na bola, a cada minuto passa no pé do cara, não sei se for antigamente a gente meio campo que era o cérebro da equipe, hoje bota três caras lá da pontapé e diz centro médio, jogo de volante, né? Na nossa época tinha o centro médio, meia direita, meia esquerda que pensava o jogo. Então toda hora a bola passava no pé do pessoal que jogava no meio campo, né? Então a gente pegava muito na bola. Hoje pega-se pouco. Então no salão a realidade é outra, toda hora toca a bola, né? E a grande dificuldade do jogador de salão quando vai para o campo é estabelecer essa grande diferença de tempo, dessa a parte física também, que toda hora tá, se for correr atrás da bola no campo, tu não aguenta, né? Mas assim, eu por si só, eu acho que o salão, pela criança, né? E tem que haver isso aí, eu acho que o pessoal já faz, o pessoal das grandes equipes estão assim direcionando os trabalhos, tem equipes trabalhando o salão e o campo justamente 14, 13, 15 anos, tem 3 dias que eles jogam o campo, 2 que jogam o salão, justamente para algumas valências da parte técnica e física, o ir aos poucos se adaptando. Por quê? Porque no salão, como eu te falei, pega-se na bola o tempo todo. Então, no campo, que eu vejo assim, o trabalho, até não dá de, para assim, botar a gurizada de 11, 12, 13 anos, eu vejo assim, na minha leitura, é botar a trabalhar no campo daquele tamanho, né? Porque tu vai pegar na bola como? Né? Tu vai passar, até pela própria força, condição física da criança, vai bater um escanteio, a bola não chega, dependendo da idade, não chega no centro. Então eu vejo assim, é, a forma que a gente trabalha, e eu falo para os meus que são adultos, o cara tem que sair de casa querendo treinar, tá feliz com o treino, né? Quando o cara chega, sempre que eu corri atrás da bola e acontecia isso comigo, tu chega no treino, pô, mais um dia de treino tem coisa errada. Então, na realidade, nós, o pessoal, principalmente que se dá com a base, é um processo muito difícil, eu sempre falo para todo mundo, é difícil trabalhar com base, eu acho que tem que ser muito bom da área, né? Porque
porque tu tem que tornar o jogo, além de tu ensinar, eu sempre digo, eu gostaria de ter ensinar a criança aprendendo, sorrindo e brincando, porque daí tu vai condicionar a criança, o adolescente, aquilo que tu estás falando aí, ele se sentir atraído para ir para o treino, né? Então, assim, o pessoal fala muito, ensinar em forma lúdica, né? Mas isso aí tem que ser sempre de forma lúdica, brincando, o cara tem que ser como uma brincadeira, pô. Aí vai passando a idade, vem a responsabilidade do jogo, mas o cara não pode perder a alegria de jogar esse jogo, o cara não pode a alegria de ir para o treino, né? Independente de qual é o treino que a gente vai dar. Então, eu acho assim, o nosso salão, até por si, por isso que eu te falei do tempo de bola, do tamanho dos campos, eu acho que por si só seria mais atraente que o campo, né? O campo eu vejo assim, tem até jogado os dois, é muito atraente pelaquilo que a criança escuta do sucesso dos grandes, né? Mas isso a gente sabe que é a minoria, entendeu? É minoria, né? Até os próprios pais. Então eu vejo assim o salão um primeiro caminho muito grande, né? E mediante, como eu estou te falando assim, esse pessoal que trabalha com a base tem que inserir isso mais no jogo. Por isso que eu te falei assim, é colocado muita coisa no jogo que eu, sinceramente, não é que não precisa de informação, não precisa de trabalho, mas um jogo bem jogado, o cara tem que passar bem uma bola, tem que conduzir uma bola bem, né? O cara só vai fazer o sistema do treinador, se é um quatro linhas, se é 3-1, se, enfim, independente do que ele quer. Se o cara souber carregar uma bola, se o cara souber passar, se o cara souber finalizar, se o cara souber matar no peito, cabecear. Então ele tem que continuar desenvolvendo a maneira de treinar com esses fundamentos apurados, né? Não adianta ficar treinando sistema se o cara, às vezes, tu pega no adulto um menino que muito pega, né? Não, vai lá para trás para receber a bola. O líder, o volante. Aí eu Claro que isso não é uma crítica, é uma opinião minha. Digo, pô, o jogo, tu aprendeu que o jogo é para frente, né? Aí tu vai lá correr para trás, para dentro da área, para frente do goleiro, para receber essa bola, para quê? Não, quero entrar para desafogar o cara. Eu disse, não, primeiro momento tu corre para frente, porque o jogo é para frente. Tu vai receber a bola olhando para frente. O objetivo desse jogo é para frente, não é para trás. Para trás tu entra no momento de desafogar o cara, de entrar em linha de passe, mas o jogo é para frente. A gente, pelo menos, esse pessoal que ficava no banco para a gente para dar água, sabe? Só descansar e trocava, eles falavam isso, ó, o jogo é para lá, é para frente. Primeira coisa que a gente aprendia, sabe? E eu acho que hoje mudou um pouquinho, né? Tem que ter alegria, por isso que o pessoal, às vezes, é um menino que dribla, ele quer ver outra coisa na arquibancada, ele não quer ver, ele quer ver lá o meu sistema de quatro linhas. Não, eu sempre brinco assim, eu não sei quem era o treinador, claro que eu sei porque a gente é do meio, era o Coutinho que faleceu. Mas eu me lembro de Andrade, Adílio Zico, Leandro no lateral, o Júnior na outra. Agora quem é o treinador dessa equipe eu não me lembro. Agora hoje é o contrário. A gente lembra das grandes equipes hoje do Brasil, aqui é o treinador do Palmeiras, é o português lá, mas a escalação do Palmeiras eu não sei porque inverteu o processo, não sei se está entendendo. Antigamente, a estrela do jogo era quem jogava a bola, hoje é o contrário, é o treinador. Não que não tenha, ele tem uma parcela muito importante, a gente tem, como eu te falei, né? Mas eu não vejo como a essência do jogo, bem jogado, o treinador. Acho que é o jogador que tem que. E isso aí já começa pela base, tem que fazer o guri tomar gosto pela coisa, né? Eu acho que é o primeiro caminho. Professor, só adendo do que o senhor está falando, tá? Primeiramente, boa noite, tá? Trabalhei fiz um estágio na escolinha do Genoma Colorado, do Inter, né? E lá os professores tinham uma cartilha de treinos, correto? Na cartilha não tinha nada de trabalho técnico, de passe, de lateral, e era futebol 7, tá? Era um trabalhinho ali de transição no futebol 7, finalização e coletivo. Era isso que era passado para os alunos do sub-9 ao sub-15. E um dia, eu fiquei acho que uns 2 ou 3 meses, fui a alguns jogos, e um dia um pai de um aluno me perguntou por que que não treina passe, não treina finalização, não treina um lateral, que são situações tão simples do jogo, e só treina aquela correria de transição, sendo que às vezes no jogo a gente não tem o controle, o menino não tem o domínio da bola no peito, não sabe cabecear a bola, e entra em tudo isso que o senhor falou, né? Já vem uma cartilha pronta, é esse o treino que tem que dar, e pronto. Assim, Rafael, né? Rafael, eu não. Tu estava trabalhando nessa escola ou tu participava como atleta? Estagiando. Ah, estava fazendo estágio, né? É assim, eu não. Eu volto a te dizer, tá? Não é uma crítica, tá? Eu digo assim porque a gente
eu volto a te falar, a minha maior universidade, apesar de ter feito educação física, foi eu ter convivido com os melhores treinadores, que tu achar aí, treinador que está hoje, que já parou, graças a Deus eu tive o convívio deles e hoje eu tenho muita coisa deles comigo, eu consigo fazer, apesar de ser uma pessoa diferente, mas eu trago comigo, atletas também de seleção, de jogar do lado, enfim, a família que é esportista também. Então, assim, esse lado eu toco muito no assunto porque eu tive professores, sabe? Assim, e eu sou bem sincero, assim, eu falo, às vezes pessoas não gostam, tá? Pessoas que eu também, né, às vezes tem que respeitar, mas porque trabalho no presente, né? E eu não é que eu gosto de falar do passado, ser saudosista. Eu digo para alguns que são da atualidade, eu gosto de ser realista. Só não pensa assim que não jogou bola e não conviveu com as pessoas que a gente conviveu. Porque quem conviveu, como eu te falei, eu não acredito no jogo bem jogado, né? E hoje está muito assim, como tu falou, eu tiro pelos nossos, assim. Hoje, o que é que mais acontece? Eu peguei, né, preparadores físicos de primeiro, então estou com muito primeiro escalão hoje comigo também. O que é que mais acontece? Dos anos para cá, dos 15 anos para cá. Tu vai fazer qualquer trabalho específico quando acaba o treino, o cara vai bater uma falta e acertar a falta se o cara não treinar, ou os caras do basquete, é mão santa, que mão santa nada, arremessava 3.000 arremessos por dia para poder acertar. Mas se tu for fazer isso hoje, ou dos anos para cá, o que é que mais acontece? É o preparador físico pegar, ou, enfim, se criou, estou dizendo o nome do preparador físico, mas se criou uma. Ah, não, não pode fazer que vai estourar o cara vai se machucar e contundir, né? Mas isso também foi criado por nós. Por quê? Nós fugimos da responsabilidade de treinar isso que tu estás falando aí. Ó. Eu aprendi com um treinador meu, um baita treinador, foi o primeiro treinador, um dos primeiros parada até então, Ney Pereira, o carioca, tá? Foi treinador meu na Enxuta, me levou para Enxuta, foi treinador meu na Tigre também, depois do Ferret. E ele falava assim, depois, Ney, fazia essa bola parada aqui, isso, aquilo, assim, o que é que mais acontece no salão? É a bola sair, né? Lateral, escanteio, né? Então, por que nós não vamos treinar isso aqui? Fazer a repetição. E para nós automatizar o movimento, a gente tinha que fazer a repetição. Mas a repetição, tu vai fazer o movimento daí, do movimento que o Ney queria, mas a bola vem para mim para me chutar, né, no movimento. Como é que eu vou realizar isso? O chute, se eu não treino movimento e não treino a finalização. Eu tenho que treinar a finalização, mas hoje eu te pergunto e falo, eu estou te falando, eu falo para alguns profissionais, uns mais velhos que eu um pouco, uns do meu tempo, uns mais novos. Cara, o que vocês fazem da parte técnica? Porque hoje a gente acompanha muita gente, né? Hoje essa internet possibilita a gente saber o que um treina, o que o outro não treina. Eu vejo pouca gente trabalhando esses fundamentos. Isso aí, o que mais tu fala, por isso que eu comentei ainda há pouco com, acho que foi o Luciano, né? Que o que mais se fala é em transição e pegada. O time ganhou, o campo é assim também. O time teve mais pegada e ganhou o jogo. Eu falo para mim assim, eu acho uma pobreza muito grande. Né? Porque se há 10 anos atrás, não, pô, o time da Umbra tá pô, fazendo um quatro-lique, tu não consegue achar os caras, tu quer tirar pressão e sai da pressão, a Umbra faz a quina com o PC, tu não consegue marcar, e sai, hoje tu não fala, dificilmente tu fala isso. Né? Os comentaristas, estou te dando, né? Até estou indo contra o meu patrimônio, mas é a realidade do jogo. Justamente, Rafael, eu vejo por causa disso aí. Eu acho assim, se tornou uma coisa assim, não, vamos, é pegada, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Mas pegar, perdão, para todo mundo vai pegar, né? Todo mundo vai correr, todo mundo vai. Agora, o difícil é tu fazer o cara construir. Eu digo, para construir, tu tem que saber passar, tem que saber pensar o jogo, né? E hoje está muito pobre disso aí. É justamente como tu falou, eu acho assim, eu não acredito, tá? Em aluno, professor bom e aluno ruim. Eu não acredito. Eu acredito em professor bom, aluno dificilmente. Eu tirei isso como eu. Assim, ó, as únicas matérias que eu aprendi, me obriguei a aprender, foi na Faculdade de Cinesiologia e Biometria. Porque o professor era muito bom, cobrava, enfim. Acho que o professor era meio, eu não aprendi, eu me levei pelo professor, entendeu? Então eu acredito muito isso a quem dá o trabalho. Entende? Eu acho que assim, não é crítica, não é nada, mas a gente, assim, o espelho nosso é o treinador. A outra coisa que eu comento, né, é que é uma opinião minha. Antigamente o treinador tinha, claro que mudou muita coisa, hoje a gente tem uma comissão é espalhada, mas eu não acredito em times, equipes, grupos, que o treinador não tenha o clube
a seu mercê, ele não participe das decisões da diretoria, que ele não participe, não conheça a vida do roupeiro, ele não conheça a vida do atleta. Antes de eu conhecer o atleta, eu tenho que conhecer a pessoa. Eu tenho que saber da vida do cara, eu tenho que participar do dia a dia, eu tenho que estar com o time na mão, como se diz. Para mim, estar com o time na mão, eu tenho que já ter essa. E eu vejo assim, na base, nossos treinadores tinham muito menos conhecimento que esse pessoal hoje. Meu Deus, o grau de conhecimento e formação que vem para eles, eu tenho certeza que é muito maior. Mas a didática de lidar com a gente, daquele pessoal, às vezes é o mais velho que ficava no banco nosso, eu te garanto que era muito melhor. Desde a disciplina e a organização, de treinamento, de conduta, já começava por aí. Eu vejo assim, a preparação desse ponto aí não é uma crítica, é uma opinião, é muito pior do que o da gente, sabe? A gente tinha um comando, a gente tinha uma linha, a gente tinha um horário, não era quartel-general, não. Esse pessoal de hoje diz, não, é linha de... Não, não é nada disso. Eu acho que a gente já começa por aí. Se a gente não começa a ter uma linha de organização e disciplina, automaticamente acho que a coisa vai para a quadra, vai para o campo, né? Automaticamente não tem. Então eu credencio muito isso, né? A quem dá o trabalho, né? Porque assim, ó, como eu te falei, eu acho que é fácil, né? Tu pegar a cartilha. Como assim a cartilha? A cartilha do clube? Eu disse, cara, que isso? Quem tem que dar cartilha ali no pato aqui hoje, os caras vão jogar. E eu sempre falo assim, eu tenho que criar uma maneira dele jogar ou de treino que seja bom para todo mundo. Quando o negócio é bom só para mim, não é o meu time. O time que foi campeão aqui do Pato, tinha o Neguinho, tinha o Barão, tinha o Johnny, e no final do ano todo mundo apareceu, todo mundo tinha clube atrás dele. Quando eu vejo só atrás do treinador, de um, dois, eu não vejo o trabalho como um trabalho de alto rendimento, um trabalho bom. Então eu acho que parte muito, o Rafael, por isso, acho que assim, a gente tem que criar nós, né? Uns na base, que eu volto a frisar, é muito difícil. Eu digo, é muito difícil, tinha que ser muito melhor remunerado, trabalhar com a base. Porque eu volto a dizer, esse pessoal que trabalhava com a gente lá não tem informação que hoje o pessoal tem. Mas eu não tenho dúvidas e assino embaixo dizer que o pessoal que trabalhava com a gente antigamente, os antigos, se é assim que se fala, a didática de lá com a gente era muito melhor que o pessoal da atualidade, viu? Professor Sérgio Lacerda, obrigado pela oportunidade. Kaique, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É um prazer estar com vocês trocando ideia aqui. Professor Sérgio, estou falando aqui de Porto Seguro, na Bahia. É um prazer falar com o senhor. E a minha pergunta vai dentro disso aí que o senhor estava comentando. Realmente, eu concordo com o senhor quando o senhor fala que o jogo piorou em termos de qualidade, né? Hoje a palavra de ordem é intensidade. A gente vê muita intensidade e pouca qualidade, né? Como já foi até assunto de outros podcasts, de outros bate-papos aqui dentro do nosso grupo. Eu trabalho com base aqui em Porto Seguro e eu vejo muitos alunos que chegam para minha mão, né? E até alguns, eu trabalho com adulto também, a gente vê a grande dificuldade. Hoje o atleta, né, vamos lá, 17, 18 anos, ele não sabe fazer uma tabela, ele não sabe achar o tempo de uma tabela, ele não sabe achar o tempo de uma paralela, né? Coisas que antigamente a gente fazia na rua com meio-fio, tocava no meio-fio e recebia de volta, né? A gente jogava duplinhas na rua, né? O jogador que tinha uma qualidade melhor, você dava a bola para ele e você corria para o outro lado, porque sabia que ele ia para o drible de um contra um, ou seja, né? Instintivamente a gente trabalhava a tática, né? Mas era muito mais rico na tática individual. Eu queria saber do senhor, né, no dia a dia, no seu dia a dia. Eu acredito que você deva ter essa dificuldade também, né? Porque devido, como você falou aí, essa questão de a base, hoje a maioria só trabalha intensidade, marcação individual, pega daqui, pega dali. Quando você chega num grupo, um grupo novo, que você tem essa dificuldade dentro desse grupo, né? De tática individual, de fundamento, né? Como que você faz no seu dia a dia para compensar essa perda, né? Essa perda de qualidade que a gente vem perdendo há anos e anos e anos? Pedro, boa noite, prazer em falar contigo, tá? Parabéns pelo. Eu digo que é um desafio, não deve ser fácil trabalhar com base. Eu acho que
é muito difícil. Trabalha com adulto também é um trabalho muito mais minucioso, né? Acho que o começo, além de tudo, deles, e é difícil, ainda mais a gente, assim, tu teve também a oportunidade de ver outras gerações e a gente esbarra, porque a gente quer fazer com o país, infelizmente, a gente compara, né? Não é inevitável, tu vai, pô, mas como é que o cara fazia isso? Hoje, o que é que eu tenho que fazer? Eu vejo assim, ó, nosso, propriamente no meu caso, assim, né? Eu e o pessoal que está com a gente, eu sempre falo assim, ó, claro que o importante, no adu, a gente chega ali, tu quer ganhar, né? Tu quer ganhar. Tu trabalha para ganhar. E eu sou assim, o melhor é quem ganha. Esse negócio de dizer que, meu time deu um banho, sem bola na trave, mas não ganhou, não adianta que tem que ganhar. O pessoal, né, tem que ganhar. O que a gente fala e gosta, né, o que eu falo assim, é que assim, ó, o trabalho sempre meu, nosso aqui, a gente, eu gosto, eu me coloco muito no lugar deles, assim, ó, eu faço muito mediante o que eu tenho em mãos. Tu falou, pô, eu tenho hoje, é claro que a gente consegue montar um time que escolher o cara que vem jogar, mais um cara que é armador, um cara que é assim, um cara que é assado. Então, é sempre assim, hoje eu tenho uma equipe aqui, eu trouxe o Barão de volta, que já trabalhou comigo, né? É um ala canhoto, qualidade técnica, que pensa o jogo. Eu digo assim, ainda é um jogador à moda antiga, da nossa época, né? Que pensa, é um de remanescente, tem qualidade técnica e pensa o jogo, tá? Eu tenho o outro canhoto, o Jax também, que é um jogador, né, com outro pouco característico um pouco diferente do Barão, mas também técnico que pensa o jogo. Eu tenho o Gabriel que pensa o jogo. O que é que eu hoje estou procurando fazer com essa equipe? Eu tenho uns 5, 6 jogadores que pensam esse jogo, tá? Mas eu sei que hoje a maioria das equipes que nós vamos enfrentar, tá, não joga esse jogo. E só com esse jogo, tá, infelizmente, quem gosta, eu não vou ganhar o jogo. Eu preciso de um jogo que tenha a intensidade. O que é que eu estou tentando e tento fazer, como foi em Jaraguá, quando eu tinha uma equipe assim, mais ou menos metade técnica, que pensava o jogo à moda antiga e que consegue jogar o jogo pensando e técnico, mas eu tinha um time de velocidade também, de força física. O que é que eu tentei fazer com o pessoal técnico? Que eles trabalhassem essa técnica o máximo tempo possível de intensidade. Por que que eu penso assim? Porque a maioria dos clubes, a maioria dos jogadores, né, ou né, agora melhorou, mas não conseguem trabalhar muito tempo em alta intensidade, né? Então, assim, os trabalhos nossos são muito voltados para eu pegar esse pessoal técnico e trabalhar essa intensidade, né? Eu procuro as formações de equipe ali, quando, independente de quem está do outro lado, tá? Eu sempre procuro botar, eu estou com o Barão, o meu ala destro é um jogador de boa mobilidade na quadra de posição física, o back é um back, não é um back parado, um back tem a mobilidade na quadra, tá? E aí eu vejo o pivô, né? Ora, um cara que tem boa situação de boa mobilidade, mas também faz uma referência ou só de referência, que eu também acho que hoje não comporta mais só e vai muito de como a outra equipe está me marcando, né? Então a gente tenta ter um equilíbrio dessas duas valências, é o jogador mais técnico, mas a forma de treinar, eu tento não agredir, eu não vou conseguir que o Jackson, né, seja um jogador que eu tinha o Di Maria aqui com a mesma característica do Di Maria. Di Maria é um jogador técnico, mas dava velocidade no jogo. Botava velocidade, conduzia a bola. O Barão já é diferente do. Eu tenho agora o Ian, que é um jogador de boa mobilidade. Então, assim, eu não agrido, eu tento tirar do cara que eu acho que ele é bom para o time, a gente dá o equilíbrio, né? Mas eu gosto, né? Eu gosto é, de ver o jogo bem jogado. Embora, como eu te falei, eu acho assim, não é fácil. Eu tive assim, ó, 2018 nós tivemos aqui no Pato uma equipe que foi campeã e jogou um jogo organizado, tinha a parte técnica, de jogadores que faziam esse jogo técnico, tinha, e assim, ó, ganhou jogando, entre aspas, bonito. O time de 2019, não. 2019 já era uma mescla muito grande de jogadores que a gente ganhou a liga muito em função de cada um soube se reconhecer. Mas não foi um jogo bem jogado. Era muita transição, roubava a bola, marcava bem, né? É um time que soube se encontrar no momento certo da competição, mas não jogou um jogo que, meu modo de ver,
para ganhar, um jogo pensado para ganhar a liga. Ganhou porque eu acho que quis mais ganhar a liga, alguns jogadores. Então, assim, hoje, eu te digo assim, né? A gente vai procurar fazer isso que eu estou te falando, né? A gente tem, eu hoje saí do treino, eu cheguei em casa e me pergunto, pô, tu tá brabo, tá chateado, assim, agoniado, né? Por quê? Porque foi um treino mais tático, né? E o treino tático, principalmente no começo da temporada, eu digo que é o chático, né? Tu para muito, tu corrige, tu até eles automatizar, fazer a repetição, eles não vai acontecer, então é uma coisa demora mais, tem um volume maior, mas intensidade pouca. E eu não gosto, aí é uma limitação minha, eu quero crer, né? Que o treino tático, assim, ele é um treino que tu, entre aspas, perde tempo, né? Eu acho que tem que ter, mas tu não sai, tu não vê o cara suando. Eu era um atleta quando se eu não treinasse, se eu não suasse, parecia que eu não tinha treinado. Na nossa época, fazia uma musculação, né? Eu digo, meu Deus do céu, vai lá, que negócio de novo, tu não sua, né? Parecia que a gente não tinha treinado. Então, esse jogo tático, esse treino tático tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, é um treino que, aos poucos, né, vai se tornando dinâmico. E daí tu já começa a botar uma segunda bola, a maneira, tua didática de dar o treino tático. Eu sempre dou dinâmica no trabalho, né, para poder ser atraente para o atleta, né? Mas nesse começo a gente, entre aspas, perde um pouco de tempo porque tu tem que explicar por que vai fazer esse movimento, por que não vai, não está fazendo errado, é corrigir, está entrando antes da bola, não está entrando, vamos marcar assim. É um treino mais menos dinâmico, né? Mas eu vejo assim, a gente, eu procuro, né? Eu acho que assim, aí eu vou te falar assim, jogar um confete, que a maioria do pessoal assim te lembra que eu falei para ti assim, eu acho que a gente tem que conhecer cada pessoa do roupeiro, como é que tá ele com a família, enfim. Eu procuro entender o atleta. Não é fazer o que o atleta quer, mas eu tenho que ver o que ele tem de bom, o que eu posso tirar dele, como é que eu vou tirar. Eu sempre menciono com esse cara, eu trouxe você para cá mediante o que eu vi você jogar, uma característica de trabalho. Eu tenho que montar entre aspas, um esquema de jogo que tire o que você tem de bom. Se é finalizador, eu faço aqui alguma coisa no time e tu não finaliza uma bola em gol. Tem coisa errada no meu trabalho. Eu tenho que fazer alguma coisa para trazer o pivô de referência. Eu boto o time a fazer quatro linhas o tempo todo e não boto uma bola no pivô. Então, para que eu trouxe o pivô de referência? Então, eu procuro extrair deles o que eu tenho em mãos. Né? Eu acho que, como eu falei, falo para eles: ó, nosso time na quadra, nós estamos sem um pivô de referência. Esse time aqui nosso tem mais em posição física, é um time mais rápido. Vamos tirar na primeira linha. Vamos tirar individual na primeira linha, vamos fazer eles errarem e vamos roubar a bola. Tem um time mais lento, que é um time. Vamos marcar mais no meio da quadra, vamos marcar quadrante, vamos marcar fazendo troca, vamos marcar individual. Né? Eu acho muito em função do que a gente tem em mãos, sabe, Pedro? Mas eu acho assim, o aprimoramento dessa parte técnica, tá? É que eu ainda tenho muita dificuldade, porque, como eu te falei, a gente trabalha muito a situação de jogo em cima do sistema do adversário, em cima do sistema que eu vou querer atacar, mas essa parte técnica, assim, da finalização, aprimorar a finalização, que eu acho que a gente peca muito, tá? No adulto, acho que nos últimos anos veio muito jogo para isso, reduzir campo, espaço reduzido, mas tudo bem que tu desenvolve o raciocínio, é mais rápido, tomar decisão, um toque, dois toques, mas, ao mesmo tempo, tirou muito isso que a gente tinha muito, sabe? Meter no pivô e bater, fazer uma finta e chutar, o pivô segurar, virar, o back antecipar e dar um passe para o segundo pau. Eu vejo isso aí pouco trabalhado ultimamente. Até assim, eu não sei como é que vocês fazem aí, né, na base, mas eu assisto, às vezes, algum campo que tem oportunidade. A família da minha esposa aqui do lado de Chapecó, eu vou assistir quando eu vou a Florianópolis, lá no Havaí, eu tenho liberdade e vou assistir um treinador outro, numa época está um ou outro, e a gente vê assim uma coisa, não sei como é que vocês trabalham, não é uma opinião, né? Eu fui às vezes assistir o campo assim, às vezes não treino muito a situação do jogo, né? Eu tô falando que eu vi no último tempo assim, pô, bota o guri, vai na linha de fundo, entra um centroavante ou atacante, cabeceia assim, mas ninguém marcar. Aí eu pergunto até para amigos meus que trabalham, né, no profissional, de cara, mas quando é que aconteceu no jogo, cara? Eu tenho que fazer a situação do jogo, tem que estar algum zagueiro correndo do lado, ou alguém inibindo o cruzamento do cara, dificultando a ação do cara, pô, sai três para atacar e dois para marcar, né? Mais ou menos uma situação de jogo que a gente, assim, eu tiro pelos meus aqui também no salão, a gente faz, mas assim, para o treino, né? Se tu não manda fazer, ô Pedro, ele não faz, cara. Ninguém pega uma bola para bater um tiro livre
Um escanteio, tu tem uma jogada lá ensaiada, um movimento sincronizado para fazer um chute, um voleio. Pergunta para mim quantos ficam quando acaba o treino para fazer isso. Se tu não mandar, o cara não faz. Se tu não pede para o goleiro fazer alguma coisa, o goleiro tem qualidade ou característica de chutar. Se tu não faz aquilo, o treinador de goleiro, hoje tem, na nossa época não tinha. O cara que tem facilidade com o pé, que a gente pegou as duas gerações com a bola pesada e essa que depois veio os jogadores com o pé, cara, o cara não pega e não faz. O Jacques, que jogou na Perdigão ali, que a gente via, ele treinando, cara, a bola dele, um passe, aí o cara, não, é dom, claro que é dom, mas ele pegava a bola e saía limpando a quadra o passe, porque ele dava 70 passes pro jogo, batia as faltas, rolava a bola para ele, ele entrava pisando e chutava lá no trinco, botava a camiseta. Hoje, tu vai ver quem é que faz isso. Deve ser o cara mais antigo do clube, mais velho. O cara já com 35, 38. O guri novo dificilmente faz isso. Tu vai, então, assim, é uma dificuldade que a gente tem, né? E voltando à tua linha ali da tua pergunta, mas eu vejo assim, ó, é muito difícil para vocês, mas eu toco no assunto. Os mais importantes para esse pessoal são vocês, cara. E eu acho que se vocês fizerem isso, vocês não vão ficar com o mesmo discurso que os amigos nossos. Não, é muito, não se tem mais o guri que dribla, o guri que toma decisão, mas porque a gente não potencializa isso, né? Que é a palavra da moda, a gente não exercita isso. Entendeu? Deixa o guri driblar e perder a bola, deixa ele tropeçar, mas ele tem que fazer isso, cara. Eu digo, hoje a gente tem tanta coisa, né? Eu brinco com o Fabiano, ele está comigo. Hoje eles têm trabalho de própria percepção. Antes a gente tinha que correr em cima do muro com caco de vidro para correr da polícia porque estava jogando num campo que era proibido de jogar, né? A gente via ali em Florianópolis, a gente chamava que era rapas, corria do morro lá, e a própria percepção nossa era essa. Hoje não. Pô, fecha o olho, tem própria percepção, tem trabalho disso, trabalho daquilo, e joga no campo que é o tapete, né? Então, assim, então façam isso, cara. Façam assim, percam ali, vai pro guri, se posiciona, tu pega às vezes meninos no adulto, aí o guri vai lá, não, o melhor back. Eu digo pra ti assim, ó, o meu back foi o melhor da liga, quando eu ganhei a liga. Cara, mas ele não sabia marcar um pivô de referência, se agarrava com o cara. Eu digo, mas pra que tu vai te agarrar com o cara? Vai lá dentro da área marcar o cara pra quê? Vem cá jogar na frente dele. Mas isso é uma coisa que eu aprendi. Eu, lá com 12, 14 anos, eu pegava um grandão, o cara, não, te agarra com o cara, tu vai brigar com o cara, tu vai perder na briga, tu é menor, se joga na frente do cara. Então, esse detalhe, sabe, Pedro? Tem que falar. Eu, assim, esqueço o livro lá de ensinar o quatro de linha, cara. Que Deus me perdoe falar isso, não estou nada contra, não, que foi o Zego que inventou, que né, muita gente hoje faz, eu também faço. Mas diga, pô, e perca o tempo lá, ensino, bota o pé de apoio mais próximo, usa a velocidade do corpo em cima do pé de apoio para o chute sair com mais força. Então, essas coisas você não vê mais ninguém fazer. Não vê, dificilmente, cara. Tu vê assim, eu dou um exemplo, eu estava vendo a Copa agora, não sei se tu participou aí essa Copa São Paulo, né? E daí, esse pessoal, essa enciclopédia aí que comenta o esporte aí hoje, bonitinho, que fala um monte de palavra bonita, bloco, bloco, não sei de quê, bloco de defesa e linhas de marcação, enfim. Cara, daí os caras comentando, eu estava na outra, na Gazeta, escutando, aí sim, os caras que jogaram bola aí, Riverino, o Gerson, e não é da geração de vocês. Aí eu escutei uma coisa que, pô, graças a Deus eu escutei, lembrei do meu falecido. Pô, os caras perderam 8 pênaltis da base. E um cara do Sport TV, que eu não vou falar o nome, não, mas esses meninos na linha não sei o quê, temporizaram, que não sei o quê, falando um monte de coisa. Aí o outro da Gazeta lá comentando sobre o jogo, né? Então, esse pessoal da bola. Será que os treinadores foram para os guris ensinaram esse menino a bater na bola pênalti, cara? Porque os guris perderam 8 pênaltis, ninguém falando nada da Sport TV lá. E o cara, os caras perderam 8 pênaltis, tomando uma distância, todos eles, de 2 metros para a bola, porque quem bate pênalti assim é o Messi com 35 anos e diferenciado. Será que tem alguém que ensina eles, vai lá, bota a bola, toma a distância, vai, bate o pênalti, pô, bate com, né? Já toma a distância certa. Eu duvido que alguém ensine esse menino a bater um pênalti. Agora, para falar, não, o sistema 4-1 que tu não vê, é uma mentira, né? Desculpa falar para vocês, mas 4-1, 5-1, não sei das quantas, lá tu olha lá de cima, tu vai assistir esse jogo do futebol de campo, pô, onde é que tem esse sistema aí de 4-1, 5-1 que tu não vê no campo? Tu vê um monte de gente ali, aí os caras falam disso. Mas se tu for ver, desculpa a minha opinião, quem é que tu vê, acaba um jogo de futebol de campo, ou mesmo o nosso aí, e conversa sobre a tática do jogo? Ó, o Pato perdeu o jogo, tomou 5 gols de bola parada. O Pato marca mal a bola parada. Por quê? Marca. Ninguém fala isso.
Sabe por quê? Porque ninguém entende, cara. E todo mundo fala disso aí, mas ninguém entende. Tu for a fundo no campo, então, ele trabalha com o campo aí, os caras ficam metendo aí e falam do Palmeiras. Dá um exemplo para vocês. Quem é que fala do jogo do Palmeiras? Não, o jogo do Palmeiras joga. Não, não falo. Eles falam que o Palmeiras, que o treinador, o comentário depois do jogo no esporte aí desse esporte, é que o treinador deu um chute no microfone. Que o jogador saiu do jogo e brigou porque foi substituído. Mas do jogo em si, da parte tática do jogo, como é que o Palmeiras está marcando, por isso tomou o gol, ninguém fala. Não vê esse, é, coisas que a gente, assim, os antigos aí, né, que dizem que é antigo, saudosista, tu viu, cara? Esses Tele Santana falava com o jogador, o que era para ele falar, oh, isso, tu tá chutando, vai lá, cruza de novo a bola aqui. Mas não, hoje em dia se fala muito metáfora, se fala o bonitinho, mas se pouco se fala da realidade do jogo, do passe, do chute, daquilo. E assim, Pedro, é, e eu falo aqui, pô, até coincidentemente, o que trabalha com a gente na base é o Pedro, que já está há 5 anos aí, agora veio para o Pato. Eu digo pro Pedro, bota os guri a brincar com a bola, bota eles errar com a bola, bota eles sair, se for submetido a tomada e dar um drible. O que mais a gente vê no campo, o goleiro entrega pro lateral, pro zagueiro, o cara não sabe o que vai fazer com a bola, dá um chutão. Lá do meio de campo, lateral, na nossa época era tinha que fazer, que chamava de overlap, passar pelo ponto e ir no fundo para cruzar. Agora o lateral pega a bola do meio do campo, joga na loteria lá dentro do, da área lá para ver o que, é que acontece. Então, assim, bota os guris a brincar com a bola, bota lá errar, bota driblar, bota eles a decidir o jogo, não olhar para o banco e ver o que eu faço agora, né? Então, eu vejo muito assim, Pedro. Desculpa eu me estender ali, não sei se eu te respondi, né? Mas mostra o teu trabalho, cara. Mostra, assim, né? O teu pensar, né? Se tu pensa assim, pô, bota o guri lá passar a bola, passar, driblar. Eu vou te dar um exemplo. Semana passada, e falei para o professor aqui da prefeitura, disse, cara, na nossa época ter um campo, como vocês falam mesmo aí, até vocês pegaram, tinha que fazer um campinho no meio da coisa, cortar o terreno lá, limpar o terreno para poder botar 2 tijolos no meio da rua, fazer um campinho. Pô, hoje, gurizada, vi um professor aqui, porra, 2 campos sintéticos, 10 horas da manhã, 5 guri para dar bola para ele brincar, o cara fazendo tração com o menino de 16 anos, pulando cone, 8, tinha 20 bolas. Aí os caras reclamam que não tem bola para treinar. Eu digo, cara, bota esse guri a chutar a bola, carregar, driblar um contra o outro, 1 contra 1, 2 contra 1, chutar o campo, um tapete. Então o cara vai fazendo tração com o guri de 16 anos, saltando quilometria. Eu digo, cara, pelo amor, aí o guri sai de casa 10 horas da manhã, 2 vezes na semana para jogar bola, e o cara fazendo quilometria e tração, cara, nada contra, mas pelo amor de Deus, cara, isso é um assassinato a querer que vá sair algum jogador de bola, o cara fazendo, pô, bota o cara então, vai lá para atletismo, vai para não sei aonde lá, nossa época já dizia pro cara, ó, vai, cara, dá bola para ele brincar, cara, daí ele chutar na trave, o goleiro cair, se machucar, mas bota ele a trabalhar com alegria, brincar com a bola, errar com a bola, né, mas não botar a fazer, então, faça isso, Pedro, não é o que é o mais certo, mas é o que eu penso. Professor Sérgio, eu vim agora de um evento nessa semana aqui na Bahia, uma Copa Brasil de futebol de base, como eu estava comentando no início, de sub-10 a sub-16, sub-18. E justamente isso que você está falando, hoje a moda é os pontas com pernas invertidas, né? Com pernas para dentro. É, O Brasil ganhou 5 Copas do Mundo com os ponta garrincha indo na linha de fundo, cruzando para trás. Porque quando você vai na linha de fundo, quando você coloca essa bola na linha de fundo, você habilita seu atacante para finalizar. Concorda comigo? Se eu levo sim, essa a bola na bola, linha de fundo e tiro ela, sim, né, eu habilito o meu centroavante. E toda vez que eu corto para dentro, com o atacante, né, de beirada, com a perna para dentro, se eu habilito ele, ele corre o risco de passar na frente do zagueiro e está impedido. Nós ganhamos 5 Copas do Mundo com pontas, de perna boa, de perna para fora. E outra, quem joga de zagueiro? Quem joga de zagueiro é a situação mais difícil. Você vai na linha de fundo, você faz o arco, eles, né? Você faz o arco, o zagueiro não sabe se olha o atacante ou olha a bola, e o atacante vai sempre pegar de frente. E lá nessa copinha, o que mais tinha é isso. Né? Inclusive, eu cheguei a conversar com alguns treinadores sobre isso. Depois que a gente viu aquele Baia de Guardiola com Robin e Ribéry, virou moda no Brasil. Os meninos do Sub-12 estão jogando com perna invertida. Aí o menino corta o lateral para dentro e dá de cara com o volante, dá de cara com o zagueiro e perde a bola. Ele está cortando para cima da dobra. Quando ele poderia ir na linha de fundo, dar um tapa para o espaço vazio e cruzar na área, né? Mas enfim, é só uma opinião minha.
né? E a opinião minha não é, nunca vai ser a verdade da verdade. Mas eu vejo nesse pensamento também, entendeu? A gente copia, claro que tem que copiar algumas coisas lá de fora, tem, mas a gente perde a nossa própria essência, né? Antigamente, os clássicos aí de futebol de campo, o ponteiro o ponteiro do Flamengo com o lateral do Vasco, o cara tinha que ir na linha de fundo, o cara tinha que ir para cima. Hoje não, o ponteiro pega a bola, volta no lateral, volta no meio, volta no zagueiro para ir lá do outro lado. Entendeu? Não sei se o senhor pensa também Não, é dessa bem isso forma. mesmo. Eu falo às vezes, faço no adulto aqui, mas aí o pessoal que assim, até tem um amigo meu aí que é muito bom nisso aí, que criou muito isso, alguns jogos que ele dá, a gente bota e fazia isso, às vezes eu dei treino para base também. Eu fazia e pego às vezes jogadores que vêm de outros treinadores, é uma opinião minha, né? Não é a crítica, mas cada um vende a sua ideia, né? Mas assim, é de pegar atletas que nem recebe a bola, o cara tá longe deles, digo, gente, o jogo é para frente, olha para frente, o cara tá lá longe, vai tocar e correr para quê? Não tem que correr, tu tem que correr com a bola, cara. Tu tem distância para carregar a bola para cima do cara, tu tá já correndo sem saber para onde vai, não é assim, o jogo não é esse, cara. Tu tem que jogar com a bola. O cara correr, vai correr lá na pista, tu tá com a bola, tu tá correndo, tá jogando o jogo, né? E assim, a dificuldade a gente faz, é, traça linhas na quadra, no caso, né? Que bota o jogador naquele setor, não pode fazer que não seja driblar, entendeu? Tu bota o cara que é zagueiro e jogar lá no coisa, vai driblar, não pode dar para trás. Não tem passo para trás, só passo para frente. Não tem passar a bola para outro, só tem que pegar a bola e driblar. Aí tu estimula um pouquinho, né? Isso que tu falou aí, porque o cara antes ia um contra um, podia ser eu sempre brinco. Na minha turma tinha 15 que jogavam bola na rua. Na época, 10, 12 era o craque. Para época, né? Era craque para época. Hoje, então, nem se fala. Hoje tu não encontra. Mas assim, todo mundo driblava, cara. Todo mundo sabia driblar. Quem não sabia driblar nem jogava. Então, assim, era um fundamento que tinha que saber fazer. Hoje, cara, para te pegar um cara que toma de sair do que não tem, o cara pega e vai passar. Pega a bola no meio campo, passa. E também assim, e acredita nisso, assim, pô, justamente isso que tu falou assim, pô, a gente tem o pessoal do salão também, né? Falar de salão. A Espanha, principalmente, ficou 30 anos pegando jogador nosso aqui, levando para lá e pegando essa qualidade técnica nossa. Né? Aí, E no ainda campo, pega, né? nós também, nós ficamos pegando muita coisa deles. Hoje, tu vê assim, o Real Madrid jogando no meio campo com três caras. Pergunta para ti quem que corre ali, dá carrinho e dá pontapé naquele meio campo do Real Madrid. Aí nós fizemos ao contrário. Nas últimas Copas que nós ganhamos, não sei se vocês lembram também, não é uma crítica, a opinião, 94 nós ganhamos perdão da palavra, com as calças na mão de pênalti, um sofrimento para ganhar a Copa, porque eles erraram o pênalti, a Itália. Nós com três centro-médio do meio campo, tá? Nós três volantes aí, que eles criaram tal do volante. Aí, ao contrário, mudou. Os caras de lá de fora botaram jogador inteligente técnico no meio, né? Mas a parte física, segundo a enciclopédia aí, evoluiu, que os caras não conseguem jogar mais porque a parte física engoliu. Em contrapartida, os europeus botam no meio campo dos principais times do mundo, três caras que pensam no jogo. Aí o Brasil faz ao contrário. Joga no meio campo, quem marca da pontapé e da carrinho. País de futebol, né? Eu acho que não é controvérsia, né? De dizer. Aí a parte física só serve para nós. É que não adianta que hoje o Gerson, o Rivelino, o Pelé não iam pegar na bola, porque não ia ter espaço para jogar aqui, não ia ter espaço, nada. A parte técnica ia fazer o espaço aparecer. Imagina toda essa parte física, tudo que é colocado em nós hoje, naquele pessoal, gente. É porque não é estimulada a parte técnica. Caiu o jogador, claro que hoje tem menos campo para a gente jogar bola, né? É menos estimulada, como a gente comentou aqui, o brinquedo meu era 3 bolas, 4 bolas, depois de uma bicicleta. Agora não, cara. Hoje primeiro vem um celular, eu sei disso, mas o que eu faço? O que é que o Pedro faz na base para isso não acontecer? O que é que eu estimulo no dia a dia? Eu faço trabalho de passe, eu faço guri driblar, que joguinho que eu dou para ele driblar? Não, eu tô dando sistema lá, corre para cá, vai para lá, faz tração. Para, meu. E faz tração, não, bota ele fazer tração com a bola no pé, correr. E o Fabiano sabe disso, isso, Kaique. Ele tem que fazer os caras correr com a bolinha, porque correr sem bola, que eu digo sem o porquinho no pé, todo mundo corre e não cai. Agora, quer ver a hora que botar o negocinho no pé ali, pensar o jogo, aí o cara tropeça, cai, daí que é o difícil. Então, tem que ter brincar com a bola, tem que correr, tem que passar a bola, tem que tropeçar na bola, tem que pensar, tem que ter o professor, como eu te falei, menos informação e mais realização. Esse negócio de ficar com aí
tem que ter. Gente, eu não, é que eu não sou adepto de tudo aquilo que eles nos botaram aqui, que facilita. Eu não estaria hoje fazendo assim, né? Um podcast aqui, fazendo vídeo. Mas, cara, nós íamos atrás de informação, Pedro. Agora a gente tem que passar o vídeo, né? E não sei o quê. Eu ligava para o cara que ia jogar contra, que jogou para saber como é que era o pivô do outro time. A gente já se envolvia com. Hoje não, hoje eles têm e não vê. Eles vê o vídeo, mas não enxergam. E tu passa tudo isso. E hoje o professor de hoje já tem a fazer isso, tem, como eu te falei, tem muito mais coisa, né? Professor, e não é uma crítica minha, mas eu não acredito, volto a dizer, não é crítica, eu não acredito em professor bom e aluno ruim. Eu não acredito em treinador que é bom, bom formador e vai sair jogador ruim. Eu não acredito que, eu sempre falo assim, estudou para a provinha, tu não pode ir mal na prova. Tu treinou bem, tu vai jogar bem. Isso aí é, claro que do outro lado também tem uma equipe que vai ter uma produção. De repente vai tirar, grosso modo falando, vai tirar 8 na prova, ele vai tirar 9, ele vai ganhar um jogo. Mas tua produção tem que ser boa, cara. Tu treinou a parte tática, tu treinou a parte física, tu, né, fez aquilo que trabalha durante a semana, tu tem que realizar no sábado. Senão, alguma coisa está errada. Ou o cara não está dando o treino adequado, o treinador está, né? Porque, e o discurso, né, velho? Eu volto a dizer, esse pessoal que trabalha assim, normalmente é isso. Não, hoje não tem mais improviso, mas o que é que eu faço, gente? O que é que a gente faz? Ó, eu não vou muito longe. Eu escutei de um amigo nosso, também um cara que é muito bom, um treinador, se incomodar aí no bate-papo que a gente fez assim, de várias, naquela época de pandemia, né? Participou de 6, 7 treinadores aí, pessoal. E teve um nosso amigo que se incomodou, até a gente, porque eu sou muito amigo, e bati boca e falei, para, porque tu não jogou porra nenhuma, perdão da palavra, e tu te incomodar, que o Barcelona só o time pega a bola, dribla para um lado, pro outro jogo de pivô, feio. Tu quer o quê, cara? Eu me incomodar com isso. É porque aí sabe por que eu me incomodo? Eu falei assim, é porque o meu jogo, no meu 4 linhas não aparece, meu 3-1, minha bola parada. Não, cara, mas no jogo a gente justamente tá querendo isso, que tem um jogador que drible, que entre aspas, resolve o problema. Aí eu me incomodo, o Barcelona só tem isso. Eu digo, mas sim, o jogo, a gente não. Estou reclamando que não aparece mais isso, um pivô que segure a bola, vire e guarde lá, o ala que drible, faça 1 contra 1, eu vou me incomodar com isso. Então, assim, o meu treinador me incomoda com isso. Eu falei na oportunidade, né? É por isso que o jogo está assim, ó. Cara, tu tem que estimular, tinha que ter mais uns 4 que fizessem isso, porque não, eu no banco eu ia fazer aquilo que eu falo. Vem cá, ó, tá, mas quer, pô, vem aqui, troca um pouquinho, vai lá. É o que a gente tem que fazer ali agora. O treinador hoje virou enciclopédia, né, ô, Luciano? Virou enciclopédia, treinador é o cara, é o estrategista, faz o 4-5-1, faz não sei o quê. Nada disso, rapaz. Pelé, pergunta pro Pelé, se agora não tá mais dentro, não. Falava alguma coisa, falava o básico para ele. O Tele Santana falava a mesma coisa. O Luxemburgo aí, que também os bons treinadores ótimos, nosso, o próprio Tite. Cara, tem que falar que o jogador precisa, mas trabalhar isso aí que a gente tá falando, o jogo em si, a essência do jogo mesmo. Como é que vai ter um jogo bem jogado se não trabalha isso? Se não trabalha o passe, a condição de bola, estimula o drible, se os caras não estimulam isso, os caras estimulam, já começa assim, né? O Lacerda bota lá, 3 back na quadra. Mas por quê? Eu gosto do jogo jogado para frente, não podem. Back é sinônimo de quê? Vai marcar, né? Então, assim, pô, se eu quero time para marcar só, automaticamente vai ter um jogo bem jogado, cara, um jogo vistoso que vocês gostam assim, não vai. E hoje, né, a opinião minha no campo tá muito assim, né, cara? Como tu falou, cara, o cara pegar uma bola na frente 1 contra 1, era ponta, né, que a gente chamava de ponta, mas porque pegava a bola na ponta. Mas, pô, se pegava o meia direito, o cara driblava. Eu brinco sempre assim, pô, o cara joga com 8 de um time grande como o Inter, como hoje o Bahia, o Vitória ali, né? Vocês, tu viu o Dodô, né? Como é que era? Jogou no Bahia com a 10 lá. O cara toda hora estava em bola, toda hora estava cabeceando dentro da área, toda hora fazia lance de gol. Pô, os caras jogam hoje um time grande do Flamengo, do Inter, né? Dos times grandes. Os caras passam 90 minutos e não dão um chute em gol, gente. Tem alguma coisa errada. Aí tu vê o Real Madrid, aí vem jogando lá, daí tá aquele alemão que não dá um pontapé em ninguém, joga de cabeça erguida, passa, não erra um passe o jogo todo, aquele outro croata também jogando, passando, jogando no meio campo. Eu digo, porra, quer exemplo maior? Alguma coisa tá errada, gente? Justamente sobre essa questão toda de falta de prática, muitas vezes, de determinados fundamentos, professor Lacerda, se percebe não que acho que o estudo sempre é bom para todos em qualquer momento de nossas vidas, precisamos aprender sempre, mas
às vezes está muito teórico e pouco prático, né? E não só dentro de quadra, fora das quadras também, em termos administrativos, de gestão. O pessoal quer muito escrever e fazer de verdade, às vezes falta um pouco de rotina, muitas vezes, não? Não, com certeza. É muito falado e pouco feito. Tanto da parte nossa e principalmente da parte administrativa, que eu acho que é o que não é só no nosso, mas no campo também, assim, aí é o grande diferencial lá de fora é esse, cara, que as coisas, mas isso aí já é culturalmente, acho, do país, né? A gente não, as coisas não andam, não funcionam aqui, né? Eu acho que as normas não são, eu sempre falo assim, o pessoal confunde democracia com liberdade de ir e vir e expressão, né? Eu acho que tem que ter liberdade, mas tem que ter a hierarquia para ser cumprida, tem que ter as normas para serem cumpridas, tem a disciplina para ser cumprida, as regras também, né? E eu acho que a organização para ser realizada, e eu acho que a gente peca muito nisso aí, nesses fundamentos aí, a gente não é cumprido aquilo que é determinado, tanto nós, assim, na parte que é feita, e eu acho que tudo isso aí vai para a quadra, vai para o campo, sabe? Acho que é uma cadeia, não tem como não ser, né? E a gente, eu acho que peca muito nisso, eu acho que eu, no modo de ver, eu sempre falo, a gente menciona nisso muito, porque eu falo assim para quem da gente aqui no Pato foi assim, a palavra, eu acho que antes de contratar, a gente sempre fala, contratar um treinador, um jogador bom, né? Vamos contratar aquele. Eu digo uma função que acho que o pessoal fala pouco, mas eu acho que é essencial. Eu falo sempre os patrocinadores, assim, principal peça, para mim, tá? A minha opinião, numa equipe, se hoje ó, dá o dinheiro, ó, você vai montar um time. Eu não vou ser treinador, não vou ser nada. Eu vou ser só apaixonado pelo futsal, pelo campo, enfim, o esportista que vai fazer um time. Cara, primeiro cara que eu vou trazer para a equipe é o supervisor. O cara da equipe tem que ser o supervisor. O cara que vai contratar, que vai botar cada um no seu lugar, vai contratar lá o treinador, vai contratar o diretor, vai ver quem que são isso, aquilo, vai dar a linha de como vai funcionar a metodologia aqui. Então, é o cara mais importante justamente assim. E às vezes é o cara que é o último a ser lembrado. Eles trazem lá o amigo do amigo para ser, que é um cara da empresa, enfim. E para mim, é o cara que tem que ser o principal, né, o organizador. Né? Vou dar um exemplo aqui. A gente teve o arbitral da federação foi determinar as normas do campeonato. Eu te pergunto o seguinte: em que ponto foi escutado o treinador, preparador físico, né? Como é que vai ter jogo de qualidade? A gente jogando de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Precisa, porque tem que ter jogo, tem que ter isso, tem aquilo. Aí o supervisor foi escutado, é porque eles foram para a reunião. Mas quem tratou disso aí, quem determinou as regras disso tudo que eu estou te falando, foi o diretor do time aqui, foi o patrocinador, foi o investidor. E quem toca o jogo, quem vai fazer o jogo ficar bonito ou ruim para te assistir, para o torcedor, não foi escutado. Como é que é melhor? É melhor jogar isso, vamos tentar ver isso aqui, vai perder isso aqui, ó. Então a gente está sabendo. Ó, mas não tem como, né? Aí não foi escutado ninguém. A gente vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar oito competições e ninguém foi escutado, cara. Como é que vai ter jogo bom? Como é que vai ter qualidade? Vai chegar nas finais, o jogador, nós vamos jogar uma Copa Taça Brasil, aí na véspera nós vamos jogar uma semifinal do Campeonato Paranaense. Aí o jogo é ruim, tá passando ao vivo para todo mundo, mas esse aí que é o futsal, um jogo lento, porque não tem como correr, que já jogou ontem uma final de. Entende? Então, assim, eu acredito muita coisa, não é muita coisa, a minha opinião mesmo, assim, eu acho que os dirigentes nossos ainda, infelizmente, não cresceram e não são devidamente, assim, teria que ser profissional, pô, o cara, né, é da função, o cara tem que ser profissional, acho que o cara tem que receber para isso, tem que estudar para isso, tem que ter formação para isso, cara. Desculpa lhe interromper, professor, mas vendo o que está acontecendo de movimentação no futebol de campo, por exemplo, com as criações das SAFs, né, e a tentativa de repente, profissionalizar algumas coisas nesse sentido, a Liga Nacional, apesar de ser com franquias, são clubes, na sua grande maioria, né? Como que o senhor acha que é possível termos isso também, né? Alguma coisa nesse sentido de SAFs, investidores dentro do futsal também? Isso seria viável? Seria bom?
Qual seria o seu pensamento sobre isso, Eu acho professor que, Lacerda? eu acho que investimento não seria problema. Onde há investimento, agora tem que ver se o investimento vai ser em prol do jogo bem jogado. Eu acho que todo mundo tem que ganhar, né? Tem os seus objetivos pessoais ali, os investidores, mas não pode perder a essência do jogo, que aí começa a não ter. E eu acho que o grande mal é esse. A gente vai, nós, assim, a gente tem uma Liga Nacional, que é uma, como tu falou, uma franquia, mas não vale nada, entre aspas, tá? É o princípio, mas não vale. Hoje o que vale é a Copa do Brasil, a Taça Brasil, que é um campeonato regido pela Confederação Brasileira que cria, que tem ligação à FIFA, tem ligação à Conmebol. Então, assim, ó, tu vê, principal porque os dirigentes não se dão ou não têm a mesma pensamento. Como é que a modalidade vai para frente? Não tem como, entendeu? E assim, aí eu sou treinador, tu é diretor do clube, enfim, ou tu é preparador físico, nós estamos dependendo dessas pessoas para é, designar nossas carreiras, ver como é que vai ser. E eu acho que não vai sair do lugar. O pessoal fica falando muito, que é o Brasil, não é olímpico, mas porque as pessoas que comandam, infelizmente, não falam a mesma língua e têm objetivos fora do alcance do jogo bem jogado. É outras benefícios que não é o salão. A única coisa que não é o salão. Eu sempre brinco assim, tá? Não estou aqui para fazer propaganda de nada, mas assim, eu, dentro que a gente já participou, jogou, eu falo sempre assim, é, um dos meios, né? Teve um aí que parou de jogar, e eu sempre falo assim, a gente perdeu o grande oportunidade, que eu digo que todos nós, né, uma grande oportunidade, eu acho assim, ele parou de jogar, mas teria que ter sido inserido em alguma dessas funções na confederação, na liga, algum clube que foi no começo e parou. O 12, não adianta, cara. Teria que ter posto a pessoa do 12 em algum clube na federação, vice-presidente, para alavancar, né? Porque precisava de gente, nossa, um ex-treinador que já está parando aí, junto com a cabeça aberta, não que tem que ser isso alguma coisa na função, entendeu? Mas gente do meio, né? Um jornalista que foi alguma coisa no meio disso, que seja, que tenha a essência do que precisa para jogar esse jogo, para dirigir a gente. Porque eu vou dizer, se continuar assim, vai ser isso aí, ó. Eu estou há 43 anos no meio. E cada vez está pior, viu? Minha opinião. Eu vou ser retalhado, mas não tem problema. Mas é a minha opinião e falo para dirigente de clubes, não gosta, a gente eu não vou falar o que eles escutam, não vou nunca o que eles querem escutar, mas é a minha opinião. Isso é bem, como eu te falei, perderam a grande oportunidade que nós tivemos aí. Ainda tem oportunidade, que ele está aí, né? Mas, nossa, não jogou comigo, sempre contra, né? Mas a gente perdeu a grande oportunidade de assim, tudo que ele deu como atleta, a gente poderia ter também tirado dele para em benefício do nosso salão, sabe, de futsal. E a gente não aproveitou. Estava aí, ó, tá aí rodando e está ainda, mas eu acho que teria que. Nós tivemos uma grande chance de botar ele aí no. Não sei também, de repente não quer, entendeu? Mas a gente deveria ter inserido ele aí no meio de uma confederação, da liga, feito alguma coisa, trazido mais gente junto aí dessa geração que parou aí, para que a gente desse aproveitar que eu falo assim, ó, eu não acredito, né? A gente está aí com geração, eu estou com 58, eu tenho geração de 40, geração um pouquinho mais velha que a gente, né? E já está parando. Mas esse pessoal todo, às vezes, alguns param porque querem, né? Mas eu acho que o pessoal também nosso aí, que já não tem, que não é normal, eu não tenho o mesmo pique que eu tinha 10 anos atrás, né? Que é normal pela idade, enfim, pelos acontecimentos da vida, mas eu não acredito que a gente não deve aproveitar algumas pessoas que param de ser treinador para ser alguma coisa dessas funções aí, sabe, de federação, de confederação, de ser convidado, cara. Premiar essas pessoas já fizeram muito e pode fazer em outra função pelo nosso futsal, em vez de a gente ter, infelizmente, essas outras pessoas que não têm nada a ver com o nosso salão, mas infelizmente estão inseridas no processo de administração do nosso futsal. Para você que está acompanhando o nosso podcast, né, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, acompanhe todo o nosso conteúdo, entrevistas como essa, do professor Lacerda. Né? A gente aqui não tem filtro, não tem nada, a gente é muito aberto, tudo que tem na nossa modalidade. Fique à vontade, né, para vocês também acompanharem também os nossos conteúdos. Né? Agradeço a todos vocês que estão assistindo esse podcast, esse episódio, né? Para que você se inscreva no canal e indique para seus amigos, seus grupos de futsal, seus grupos de universidade, para que eles possam se expandir um pouco mais. Pedro ia
dar uma deixa, né? Logo em seguida tem uma pergunta do professor Lacerda. Professor Lacerda, eu gostaria também de saber a opinião do Luciano aí. Nós fomos surpreendidos, né, na semana passada com a exclusão do futsal dos jogos da juventude, dos jogos escolares da juventude, né? Semana passada. E aí, falando dentro da nossa realidade aqui, nós conseguimos no ano passado, aqui em Porto Seguro, treinando com os garotos sub-17, conquistar todos os títulos na Bahia, né? E representar Porto Seguro em Aracaju, em Pernambuco, né? Em Aracaju, disputar o brasileiro da terceira divisão. Tu imagina para esses meninos da escola, né? Na idade escolar, e sair de Porto Seguro pela primeira vez, disputar os Jogos das Juventudes Escolares, sair do seu estado. E tínhamos o sonho também nós disputamos a terceira divisão, porque a Bahia tinha 4 ou 5 anos que não enviavam uma equipe para disputar essa. E quando você não envia, você acaba caindo de divisão, né? É mais ou menos assim que funciona. Então, foi a primeira vez que nós nos dedicamos a esse projeto e graças a Deus deu certo. Nós disputamos 4 zonais aqui na Bahia, ganhamos a Direc, ganhamos os regionais e ganhamos o estadual e fomos fazer disputar o brasileiro da juventude. E fomos surpreendidos agora essa semana com isso. É, Qual a opinião? O que é que o que é que vocês pensam sobre isso? Por que que nós, do meio do futsal, não brigamos mais por isso? Não, o que é que a gente pode fazer por isso? Porque é o que eu falo para vocês. Foi um sonho da gente o ano passado. E nós conseguimos chegar, né? E aí chega essa semana, a gente é surpreendido com essa notícia, entendeu? Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, o que é que a gente também pode fazer para poder resgatar esse tipo de competições dentro da própria escola, que para mim é onde começa tudo, tudo tem que começar, né? O esporte tem que andar aliado com a educação, não tem outro meio de você transformar a vida de um ser humano. Eu gostaria de saber um pouquinho a opinião do professor Sérgio e do Luciano também sobre isso. Pode falar, Luciano. Fala aí que a gente vai falando também. Não, Vai professor o quê? Lacerda, eu acho que o que o senhor falou um pouquinho sobre essa questão do descaso com a administração do futsal, eu acho que é um dos principais reflexos que acaba ocasionando ações como essa, né? Não simplesmente a questão de Olimpíada e tal, mas né, isso acaba sendo eh, um dificultador, de repente, do futsal se tornar um olímpico lá na frente, né? É que, às vezes, quem manda na modalidade acaba pensando em outros benefícios, como o professor Lacerda falou anteriormente, e não na modalidade, né? E isso acaba dificultando o trabalho das categorias de base, das equipes, dos profissionais. Essa falta de profissionalismo, para pelo menos o que eu observo é mais ou menos nesse caminho. Não sei se o professor Lacerda concorda comigo. Perfeito, assim, já vamos para um campo, abre um leque muito grande de ponderações que a gente pode, né, falar assim. A gente vê hoje, né, a importância que é dada, vamos para os colégios, né, a educação física no colégio. Pô. Nossa época era a coqueluche era tu fazer educação física, tu queria fazer educação física, o colégio, né? Aí não vamos, aí então a própria educação, a grade hoje, né? E aí a gente vai abranger vários fatores, porque não, a educação não mudou, a metodologia, que não, enfim, a grade mudou, porque politicamente, né? Eu vejo assim, uma coisa puxa a outra, né? E eu com muita tristeza, porque eu não vejo assim, a gente falou em copiar, né? Nos outros países, né? Se é para copiar, eles dão importância. Tu vai nos Estados Unidos, tu vai na Inglaterra, tu vai em Portugal, vai na Espanha, isso aí já há mais de 20 anos atrás, já, ou 30, 40, tu vai no colégio, a criança fica o dia todo no colégio, tem atividade religiosa, educação física, educação moral e cívica, enfim, tudo. No Brasil, ao contrário, é tudo ao contrário. Não tem isso, então, assim, é o porquê. É o moderno, nós aqui, então, assim, eu vejo um agravante. A minha opinião é para ruim, é para pior, né?
levando para o campo isso aí, a gente antigamente, claro que mudou, hoje tem Liga Nacional, antes nós não tínhamos, né? Mas as competições, nós tínhamos assim, ó, em 1981, eu disputei brasileiro de seleções em Oroz, no Ceará, né? E tinha já em 80, pô, em 80 tinha isso. Hoje, tu está falando que eles cortaram os Jogos da Juventude de uma criança de 17 anos, para não ir. Por quê? Qual foi a alegação deles? É verba? Ah, não, eu tenho certeza que não há um interesse, que não é de ninguém do nosso meio, pode ter certeza disso, que está comandando o esporte. Porque se é um cara que comanda o esporte, tem a raiz, né, que cresceu no meio disso, como você cresceu, como eu cresci, como todos nós, ele não vai ficar calado, com perdão da palavra, ele vai estar brigando até o último, não, e ficou por isso, né? Porque não pode. A gente, quem dirige a educação, eu quero crer, que eu não tenho conhecimento para te falar isso, né? E não vou generalizar, mas dificilmente é um cara que foi professor de educação física, um cara que saiba a importância que é a educação física no colégio para querer tirar a educação física do programa. Ele não deve ser o secretário de Educação do Estado, do Brasil, aí, para pensar assim e deixar isso acontecer. Porque se for, não pode, eu não acredito que seja. Então, eu acho assim, quer ver, é, com certeza tá? Há um jogo de interesses que não é do bem do povo, como tudo, né, no nosso país, para que isso aconteça. Porque, como eu te falei, se é um cara que pensa no bem, não vai querer cortar uma coisa que a gente sabe que é benéfica. Tu é do meio, eu também sou, né? Como tu falou, foi tudo criado, a gente cria em cima de uma perspectiva. Tu cria um treinamento visando um jogo, tu cria, vocês disputaram, né? Não é só porque é criança, mas é um sonho, a tua como treinador trabalhou para classificar, para a hipótese de alguma coisa, em cima de alguma coisa. E agora não vai acontecer. Eu tenho, né? Não vou ser, e vou ser bem. É por causa de dirigente, cara. Não aconteceu porque dirigente não tem interesse. É que ele provavelmente não é um cara a tomar decisão, não é dele no sentido assim, de ele não ser do nosso meio, porque, eu vou te ser sincero, não, fugiu do alcance do cara, não. O cara vai no. O perdão da palavra, vai no inferno, mas vai atrás do negócio, vai brigar, vai até a última para poder conseguir a última coisa que não pode acontecer, porque a FIFA, porque o Comitê Olímpico, não, cara, espera aí, alguma coisa tem que, para tudo ter solução, só a morte que não na vida. Então tu tem que ter, vai dizer que é porque é os Jogos da Juventude, mas por que vai cortar uma coisa? Porque a gente sabe, né? O poder público aí trabalha também, às vezes, associado a prefeituras, que o dinheiro para coisa vem, dinheiro está ali, vem, né? Então, agora, se vai ser gasto, o que é para ser gasto no esporte, na cultura, enfim, na ciência, a gente não sabe, né? É porque o dinheiro tem. Aí, se for cortado, pode ter certeza, eu, grosso modo falando, é porque tem alguns interesses que não é o esporte, é outra coisa que vai ser jogada para outra coisa. A gente está de longe, mas eu sou sincero em dizer para ti, pô, e não deve ser um cara que é esportista da área que pode ter a tomar decisão, é cara que não é do nosso meio. Porque senão o cara ia estar brigando, não, fugir do alcance, não adianta brigar contra. Adianta sim. Eu provo, a gente sabe disso que é importante. Tu está aí trabalhando, ó, né, na Bahia, o outro está trabalhando no Rio Grande do Sul e sabe da importância que é isso. Era importante será que nós evoluímos para o contrário? Era importante a educação física no colégio? Pô, como é que agora, nos países desenvolvidos do primeiro mundo, é importante? É o primeiro plano. Aí nós, ao contrário, nós estamos tirando uma coisa que no país do primeiro mundo é importante. No Japão é importante a educação física, o esporte nas faculdades, tem bolsa para o cara que é esportista. Aí nós fazemos ao contrário no Brasil. Então é porque, na realidade, a gente não trabalha dentro de uma organização que é voltada para o bem de todos, né? É para dois, três, enfim, que não são abnegados, não são preparados para a nossa área. A minha opinião é essa, Pedro. Desde já agradeço o Pedro pela, pela pergunta, né? Pelo Luciano também que contribuiu para a resposta aí do nosso professor Lacerda. Mas a minha pergunta, professor Lacerda, desde já, é sobre um assunto, né, que na época foi muito delicado. E foi dito, né, pelas mídias,
escritas, em geral, né, que cobrem o nosso futsal, sobre sua saída do Pato, né? Você chega no Pato em 2021, né? Chega ali no Pato em 2021 com um projeto bem bacana, bem interessante, né? Do, do mandatário lá do Tubarão, né? E para justamente treinar a equipe ali para uma temporada, mais ou menos, né? E com a Taça Brasil, sendo em Tubarão, um grande visionário, né? Que foi um dos atrativos, né? Prometendo muitas coisas, com um elenco bem formado, com o seu dedo, acredito eu, né? Só que sua saída foi muito prematura na época, né? A gente que acompanha o futsal, que acaba cobrindo futsal, a gente acabou se surpreendendo pela saída, né? Claro que houve algumas conversas de bastidores, conversas vai, conversa vem, né? Mas a gente queria ouvir do senhor, né? Essa saída. Acredito que não sei se é a primeira oportunidade que o senhor está tendo de falar isso abertamente, né? De uma forma bem esporádica. Mas eu queria que você nos contasse o que foi que aconteceu nessa sua saída do Tubarão e se te traz alguma mágoa por tudo que prometeram, por tudo que fizeram e etc. Não, não, na realidade, assim, né, eu só saí na oportunidade do Pato em 2020 para 21, por causa da pandemia, que a gente teve muito problema aqui de parte financeira, né, e a gente tentou sustentar, eu tinha até, a conversa era para mim ficar, até porque a gente estava aqui, o projeto era para a gente ficar mais tempo, mas a gente só saiu justamente para a parte financeira, os problemas que tinha na oportunidade, a gente conversou com a diretoria, que a gente tem uma abertura muito grande com todos eles aqui, até pelos anos que está aqui, enfim, desde a primeira vinda, né? E a gente optou, houve interesse na oportunidade do Tubarão, a gente, né, a oportunidade escutou eles e na realidade, não falo em projeto. O convite para mim, a proposta era muito boa em relação assim, tempo de contrato, a parte financeira, a parte da minha família, eu estava levando eles junto, tudo era muito favorável, né? O que aconteceu assim da minha saída, né? Fui eu que manifestei, tá? Não foi nada a pedido deles, mandar embora, enfim, se fosse eu diria, não teria problema nenhum, né? Mas na oportunidade, assim, o que aconteceu, eu estava me sentindo incomodado, principalmente, até eu tive que falar umas duas, três vezes com o Caio, né? Que o Caio que me levou para lá, o vice-prefeito, né? A pessoa que cumpriu com tudo que era para ser feito comigo, né? E a gente fez o contrato de mais tempo, eu tinha contrato do outro ano também, enfim, que eles cumpriram tudo certinho, mas na realidade, assim, a grosso modo de falando, eu não foi por causa de resultado, nada, mesmo porque a gente estava no grupo intermediário na Liga, a Copa Brasil, a Taça Brasil, a gente, né, treinou um mês e jogou, né? Mas assim, para te entender, eu não fui eu que fiz o grupo, já estava ali, mais ou menos, na realidade eles perderam o Gordo na reta final, né? O Gordo tinha acertado com o Caio e no final acabou aparecendo uma proposta, ele saiu e o Caio mesmo teve que correr atrás de um treinador e na oportunidade teve meu nome e me levou, né? Então, alguns jogadores já tinham renovado, né, com ele, mas eu sabia disso, então eu aceitei, isso aí eu não tenho que fugir da minha responsabilidade de eu aceitar aquele momento. Eu só estou te colocando assim alguns jogadores, né, que foram colocados no nome deles. Eu já tinha praticamente oito, nove jogadores acertados, né? Eu aceitei a proposta, como eu te falei, foi muito boa em todos os sentidos. E eu fui. O que acarretou não foi o resultado da Taça Brasil, que acho que foi uma coisa normal. Caímos fora na semifinal, enfim, né, da final. Poderíamos ter ido também, né? Fizemos um jogo igual contra o Minas, que até saiu campeão. Merecidamente, mas o que assim é que eu comecei a ficar muito incomodado, e, assim, eu não gosto de brigar por uma coisa que eu não tenho consiga ter chance de ganhar, tá? Então assim, duas coisas que me fizeram e tudo o contrário, tá? Porque eu tinha contrato de mais um ano, eu estava com a minha família lá, eu tinha que sair dali, deixei a família ali, fui para oportunidade para Campo Mourão, tá? Né? Justamente assim, é porque eu estava falando assim, eu estava com um carro de Fórmula 1 que eu não tinha chance, eu não estava vendo chance de eu brigar por alguma coisa, entendeu? Foi o que eu coloquei para o Caio na oportunidade, né? O vice-prefeito, duas, três vezes eu tive que ir lá explicar para ele por que eu estava querendo sair, ele, né? Dizer, não, Lacerda, mas a gente tem mais um, né? E ele entendeu, cara, ele entendeu, eles tiveram também teve problemas, né, da parte financeira, eles tiveram que se desfazer de alguns jogadores, né? Mas assim, isso me fez, né?
as duas coisas que eu não estava me vendo assim. A primeira coisa, assim, a atmosfera, né? Eu fui me deparar com uma coisa que eu tive isso, assim, em 2012, quando eu voltei para Florianópolis para pegar o time, que a gente chegou até os quatro da Liga de Floripa. Eu estava muito tempo fora como jogador e voltei como treinador para trabalhar em Florianópolis. Aquela atmosfera, assim, que a gente tem aqui em Pato, que tem ali em Beltrão, que tem na cidade que domina o futsal, que eu voltei assim a atmosfera tipo assim de Tubarão era aquela minha atmosfera quando eu comecei em Floripa lá, entendeu? A importância que era dada para o salão não era culpa deles, é que era assim, já era da cultura. O salão era levado de um jeito em Tubarão que não era aquilo que eu estava acostumado, entendeu? Assim, não é que o Lacerda era melhor, não, não é que infelizmente, né? E o Fabiano conviveu com isso comigo, o preparador físico, assim, a minha vida é isso aqui, cara. Eu respiro isso aqui dia a dia, eu não gosto de perder, eu quero treinar. E tipo assim, vou marcar um treino sábado, domingo, já não era o normal para nós lá, entendeu? Porque é da cultura deles, a cultura praiana, é de Tubarão, é de Florianópolis, é do litoral, e a minha cultura já é outra. Já estava em outro, eu já queria um carro que pudesse ter chance de ganhar o campeonato, mesmo sabendo que seria difícil, e eu não estava com isso na mão, eu não tinha isso com a minha, eu queria isso para mim ali e eu não ia conseguir, tá, mudar esse sistema. Né? Eu expliquei para o Caio, disse, Caio, é de vocês, não é que é errado, mas é uma coisa que eu não vou. Então eu tenho que sair, eu tenho que procurar uma coisa que eu vou abrigar. Então surgiu isso aqui, eu tenho como eu ir para esse clube, né? Eu acho que eu não vou deixar vocês na mão, a gente faz aqui na parte financeira, a gente consegue, né? Eu consigo me adequar também, eu vou deixar para trás a minha família aqui, o meu filho e minha esposa, mas eu não consigo trabalhar assim. Eu quero um carro na mão que eu consiga brigar pelo título, por alguma coisa. E aqui, como está, eu acho que não vou brigar. Eu, né, o Caio, na oportunidade, não, ele, claro que fez restrições, pô, Lasse, mas né, vamos ficar, eu não vou mandar ninguém embora, enfim. Mas, a grosso modo, te falando, foi isso, cara. Não foi nada assim de problema com o jogador, com comissão. É que eu não estava me sentindo como eu, sabe, assim, de poder dirigir como eu gosto, é, o sistema como é elevado, as coisas não era como eu acho que tem que ser, um clube que quer brigar por alguma coisa, mas não é por culpa deles, é porque é assim, né? É levado assim, é da maneira que acho que é culturalmente é assim, é, sempre foram corretos comigo, não posso reclamar de nada lá, sair de lá, continuar dando a sustentação do contrato comigo, sem problema nenhum, mas foi mais ou menos isso, Kaique, não teve nada, se escutou, não sei se pode ter escutado alguma coisa, mas assim, eu também não falei nada quando eu saí, eu sempre falo assim, né? Eu também saí do Atlântico e nunca me perguntaram nada, surgiu um monte de coisa, o Lacerda, isso, aquilo, eu digo, cara, não, eu acho que, a grosso modo, foi isso. Tu hoje ligar lá pro Caio, Caio não tem o que falar de mim, assim, o Lacerda saiu, me deixou na mão. Se falou isso, assim, pessoas de fora, foram pessoas que não conheceram o Caio e conheceram o Lacerda, porque quem estava lá sabe por que eu saí, o Fabiano sabe por que eu saí, os atletas lá sabem por que eu saí, quem estava no meio sabe, se não foi isso que falaram, eu não tive problema nenhum com o Caio, o presidente também, nem o Eduardo, até hoje falo com eles, tenho acesso a eles, né? Não tenho problema nenhum com atletas que estavam lá. Justamente assim, o sentimento que eu tinha era isso aí que eu estou te falando, de coração. Não, eu não me via assim, brigando por uma coisa assim, como eu achava que eu gostaria, sabe? Não tinha coisa na minha mão. Então, eu achei melhor sair da oportunidade. Não sei se foi isso que chegou para ti, se foi o que ele falar, mas foi mais ou menos isso aí que eu não tenho muito que falar, não. Só tenho a agradecer ali o pessoal do Tubarão, como eu te falei. Eu não posso me queixar nada, eles cumpriram o que era para fazer com a gente só tem é se orgulhar. Não, muito bacana, Marcelo, você ter falado sobre isso, porque justamente não são dúvidas de uma pessoa da minha parte, são dúvidas de várias, porque era um projeto muito, muito bacana, né? Parecia, era bem promissor, e ter sido curto tempo, né? Claro que teve suas passagens Sim. em outros clubes, né? A gente acabou estranhando. E a gente, é claro, recebe informações ali. Infelizmente, é uma coisa que atrapalha muito nesse rolo futsal, são as informações do famoso leve trás, né? Não, assim, é o que eu te falo assim, quem conhece a gente sabe realmente assim, alguma coisa, porque para ele sair, alguma coisa assim. Tanto é que o Caio depois falou para mim, pô, esse dirigente, mas vai esperar o que desse dirigente? Esse aí é o que eu estou te falando, que retalha o cara. Não, diz que o que é que o outro.
já deixou você na mão? O Caio disse, não, não deixou na mão. Pelo contrário, ele foi aqui, a gente acertou, ele disse, explicou para mim por que queria sair, enfim, enfim. Então, o cara, na realidade, escutou a verdade e não era o que ele queria ouvir, né? Mas o Caio não alimentou uma coisa que, na oportunidade, só falou aquilo que a gente, né, na realidade, como eu estou falando para ti, eu não estava me sentindo à vontade de brigando por uma coisa que eu não acreditava, eu expliquei para o Caio, que não era por culpa deles, me dou com o pessoal que está lá hoje, o Purita, que toca lá o projeto, o Caio, o pessoal da Fundação do Esporte me deu também, mas não é aquilo que eu me sentia, quando trabalhei já em time pequeno, Itapejara, ia jogar com a Ubra, mas era aquilo ali do meu jeito, cara. Um time que eu sentia que estava na minha mão, que viajava como achava que era bom para todo mundo, e não era aquilo ali, entende? Então, eu conversei, fiz eles entender que é o melhor para o clube, para mim, né? E foi o que o cara explicou para esse dirigente aí que queria ouvir outra coisa que na oportunidade. É um desses que eu estou te falando, que fofoqueiro aí, que quer botar a palavra na língua do cara, quer que o cara dirija o clube como ele quer, como é bom para só um. Eu acho que não acredito. O negócio tem que ser bom para todo mundo, para o treinador, para o jogador, para o preparador físico, para o roupeiro, para o vice-presidente. Quando a coisa é boa só para um, daqui a pouco a sociedade não vai ficar boa. Então é melhor. E ali não é que não estava bom para mim, não estava daquilo ali. Eu tinha que transpirar isso aqui, não estava transpirando. Então era melhor eu sair. Eu acho que o Tubarão também ficou legal também. Depois teve outros treinadores também. O Hugo conduziu bem, o próprio Hugo fez um bom trabalho ali. E eu também procurei meu outro espaço também, numa boa equipe também, que a gente fez um bom trabalho. Chegou à final do Paranaense, que era uma coisa que eles nunca tinham conseguido ali. Eu acho que eu também abri outras praças aí que foi importante também para mim. Boa noite, Sérgio Lacerda. É uma honra estar aqui nesta reunião com o senhor. Sérgio Lacerda, eu tenho uma pergunta para o senhor. Para um fixo, quais são as três principais habilidades que ele deve dominar assim, para se destacar na peneira? Saber jogar bem no jogo coletivo, ter um bom desarme. Exemplo é saber sair jogando com a bola, fazer a ligação com o pivô. Quero saber quais são os três principais habilidades que o fixo tem que dominar para se destacar além dos demais numa peneira de futsal. Gabriel, boa noite. Assim, ó, eu não sei quais são os aspectos que vão ser levados em conta nessa peneira, tá? Por que que eu te falo isso, né? Eu tenho visto algumas peneiras e aqui mesmo, os meninos aqui nossos, aqui, os professores, as avaliações, aí é uma opinião minha, passei isso para eles, né? O que tipo de critérios, e isso é uma coisa que eu falo muito também, quais são os critérios hoje que são levados para avaliação, para isso que o pessoal hoje passa o pé por cima da bola e já diz que o cara é craque, né? Muito diferente de 15, de 30 anos atrás, sabe? Tinha muitos critérios, então, assim, o craque, o bom jogador é muito próximo, né? E que critérios são analisados para ser considerado um bom jogador, um bom back, um bom centroavante, um bom pivô, enfim, né? Então vai muito assim de encontro assim, quais são os critérios que essa escolinha, essa peneira, né, eu sou sincero dentro da minha opinião, eu não acredito que uma peneira até tu pode ter o critério de botar o guri na peneira como foi feito aqui. O menino foi ali, jogou 10 minutos. Um dia eles olharam o menino jogar 10 minutos de coletivo, jogo de 4 contra 4. E o menino aí, ali, meu olho mágico, viu o guri como um jogador de salão. É bom, é melhor que o outro. Eu acho que não é. Que critério é esse? O meu modo de ver é uma avaliação muito precoce, para não dizer outra palavra. Não tem critério nenhum e eu acho que não vais encontrar. Aí bota o goleiro numa situação dessa, para te ter uma noção. Aí não vai bola no gol, como é que eu vou ter? O goleiro pegou bem embaixo, em cima, lançou bem com a mão, com o pé. Se aconteceu em 10 minutos, que tipo de avaliação é essa, né? Eu vou te dar, assim, meu parecer, assim, o que é que eu vejo como, né? O cara para ser na idade de 15, 16 anos que está começando, o bom back, um jogo, né? Que eu gosto, eu acho que o cara tem que, né, ter alguns. Primeira coisa, organicamente ser um cara forte, né? Fisicamente, eu acho que fisicamente que eu digo forte não é de tamanho não, tá? Eu acho que o que eu digo assim é o fixo, que se diz back, enfim, que vocês entendam aí, né? Central, enfim, que tem uma boa mobilidade. Acho que ele tem que hoje o atleta, se não tiver, independente de ser back ou não,
ter velocidade, né, e força. O cara não tiver velocidade para jogar o jogo, se ter uma boa movimentação na quadra, acho que ele tem que ter. Claro, a condução de bola é essencial também, carregar a bola, né, finalizar, eu acho, né. Tudo critérios, assim, uma boa antecipação, acho que jogar na frente dos pivôs, acho que é fundamental. Mas eu acho que são duas coisas assim que eu acho que é fundamental para o back hoje, um jogador moderno, é, é ele é ele ter essa mobilidade na quadra, não jogar como. Aí sim, é uma coisa ruim da nossa época ali, o back parado, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que ele tem que ter uma boa mobilidade na quadra, eu acho que tem que tocar e andar, como se diz na gíria ali, né? E é claro que se ele hoje conduzir bem a bola, finalizar bem, aí a gente vai falar vários aspectos, se engloba ali um back que melhor se tu encontrar um back que chuta de direita, chuta de esquerda, né, antecipa bem, finaliza bem, né, carrega bem a bola, dribla, que são características que tu encontrar tudo num atleta hoje é muito difícil. Mas eu acho assim, um jogador que back, vou te dar um exemplo que eu tenho hoje, né, que eu acho que os back a gente sempre procurou nos últimos anos, desde que eu trabalhei em Jaraguá, e eu acho que foi a gente mudou alguns conceitos assim do jogo em si, e eu acho que uma vantagem naquela equipe que eu tinha em Jaraguá, como foi aqui, né, no próprio, né, o Peru, a gente jogou com o Batalha também quando ganhou a liga, os backs tinham boa movimentação, jogadores que andavam boa em posição física, né, os jogadores que eram fortes fisicamente, né, acabava o jogo, eu sempre falo assim, eles estavam, a maioria dos clubes aí, atletas minuto 12, 14 do segundo tempo ali, pedindo já água, o estágio já em declínio, e esses, na função de back, estavam ainda um ascendente ainda, né? Então, acho que é o grande diferencial. Acho que o back hoje, né, seja na base ou, claro, que saiba jogar, que saiba passar, melhor, né? Mas que ele tenha uma boa mobilidade na quadra, não seja um back parado, acho que é fundamental para ele não só, a gente vê aí, né? Como eu estou dando exemplo, eu trouxe o Caio Barros, trabalhou comigo ali um ano em Campo Mourão, mas me mostrou, né, aquilo que eu acho que é uma dinâmica de jogo muito grande, jogador que participa o tempo todo de jogo, cai na movimentação no pivô, cai na ala, joga, sabe jogar, sabe marcar na primeira linha lá, sabe marcar atrás, joga na frente do pivô. Então, uma boa mobilidade na quadra, eu acho que hoje é fundamental o back para poder, né, entrar e, assim, sobressair perante os outros. Show de bola. Obrigado. Pessoal, estamos encerrando mais uma reunião do nosso podcast falando do Futsal Esporte Clube. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse momento, agradecer ao Luciano, ao Gabriel, ao Pedro, né, e todos aqueles que acompanharam. Queria até abrir agora a oportunidade, começar com o Luciano, logo seguido o Gabriel, depois o Pedro, para que eles pudessem fazer as suas considerações finais sobre essa reunião extraordinária com o nosso querido e professor Lacerda aí. Só agradecer a ti, Kaique, pela oportunidade de estar ao lado desse grande mestre da nossa modalidade. Professor Lacerda, parabéns pela sua história, obrigado pela troca de conhecimentos. Muito sucesso na sua caminhada aí. Um forte abraço, pessoal de Pato Branco aí, ao Renan Pereira, pessoal do marketing aí do Pato Branco. A gente tem um contato meio que seguido. Um forte abraço, boa temporada para vocês em 2023, professor Lacerda. Obrigado mais uma vez, Kaique. Professor Lacerda, muito obrigado por estar dividindo o seu conhecimento aqui com a gente. Quando vier a Bahia, vier a Porto Seguro especificamente, quiser tomar uma aguinha de coco, trocar ideia sobre futsal, o convite está feito para Luciano também aí, que está no Sul também, tá? O senhor tenha bastante sucesso nessa jornada de 2023, que Deus te ilumine, que você possa conquistar cada vez mais. Muito obrigado. Mestre Lacerda, agradeço a cooperação do senhor e também desejo boa sorte na sua caminhada. Desejo também boa sorte à equipe também, principalmente, que o senhor desfrute muitos títulos, quebre novos recordes, crie novos métodos de jogo para futsal e que o senhor seja um cara, tipo assim, bom naquilo que faz também, que se puder, continue ajudando a outros atletas a adquirirem este conhecimento.
Agora eu encerro aqui minha gratidão. Já comentei com o professor Lacerda no nosso em particular ali, né, no WhatsApp, mas eu quero externar aqui para todos os telespectadores do nosso podcast minha gratidão, né, pela confiança. Acredito que tenha sentido a vontade, acredito que tenha gostado do nosso modelo, né? Agradecer também o esforço que ele fez. Ele tinha acabado de sair do treino, gente, poucos minutos ali saindo do treino, para poder nos atender de uma forma gentil, de uma forma incrível. E espero que vários amantes do futsal assistam essa reunião, não só uma vez, mas duas, três, quantas vezes puderem, porque eu não trato isso como uma reunião, eu trato isso como uma aula. Não a aula sobre tática, de uma forma específica, mas a aula sobre vida, aula sobre gestão, aula sobre tudo que envolve a nossa modalidade, né? Então, eu queria te agradecer, queria passar a palavra para ti, para que você possa dizer tudo aquilo que achou dessa reunião e suas últimas considerações. Pessoal aí, Luciano, o Pedro, né, o próprio Gabriel, a você, Kaique, eu quero agradecer a oportunidade de poder, né, conversar com vocês, na realidade, de uma maneira muito informal, muito tranquila, né? Um pouquinho daquilo que a gente pensa sobre alguns aspectos, não é que é lei, que é o certo ou o melhor, mas é o que a gente pensa, né, do esporte, enfim, do salão, do campo, enfim, dentro da nossa humilde opinião, né? E dar os parabéns para vocês pelo programa aí, enfim, pela reunião que vocês têm feito aí, sempre trazendo o pessoal aí que vai falar dessa forma bem tranquila sobre, como você mesmo falou, sobre o esporte, sobre nossa modalidade, e pedir para vocês que continuem, né? Que eu sempre falo para os nossos assim, continue botando a alma e o coração naquilo que vocês fazem. Eu acho que é a essência, o esporte precisa disso, é um meio diferente das outras profissões. Eu acho que a gente trabalha com a emoção, tem que ter razão, claro que tem, mas o esporte requer isso. Acho que tem que botar a alma, o coração, o amor para ser feito. Se você bota isso, é meio caminho andado para você ser feliz e as coisas acontecerem a seu favor. Então, que vocês continuem com isso, a essência do esporte dentro de vocês e botem para fora, que eu tenho certeza que vão ser coisas bem feitas em prol do nosso objetivo, que é o bem do esporte, que eu acho que é uma coisa boa para todos nós e boa para a humanidade também. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre aqui à disposição de vocês. Vamos procurar acompanhar vocês aí com maior tranquilidade e os parabéns, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Nós, Kaique, e todo mundo. nós agradecemos, professor. É, antes, a gente vai encerrar nossa gravação aqui e logo em seguida a gente só vai finalizar aqui depois da gravação. Mas eu quero agradecer a você, né, telespectador que nos acompanhou até esse momento. Obrigado por ter assistido mais um episódio, né? Esse episódio 12. Nossa próxima reunião, nosso próximo encontro será com o Neto, campeão mundial com a seleção brasileira em 2012, autor do nosso gol decisivo contra a Espanha na prorrogação e um cara de uma história incrível. E ele vai falar aqui conosco também sobre a sua história no futsal e sua história de vida. Será uma reunião também extraordinária. Então, se você quer acompanhar reuniões como essa do professor Lacerda e como outras que já aconteceram, é só clicar na playlist logo abaixo, na opção podcasts, né? Você encontrará e irá encontrar outras reuniões também extraordinárias com grandes pessoas, pessoas que contribuem para a nossa modalidade, tá bom? Um abraço a você, cuide-se bem, boa semana, tamo junto e futsal na veia.